resenha, boa noite. Tamo junto, rapaziada. Tá na mídia, tá na lente, tá na TV Canaã. Começando mais aquela resenha da bola. Parceria com a TV Inferno Verde, com a Record da Bahia, TV Canaã, com a maior torcida do interior, papai. É, a Inferno Verde, ó. E eu não volto mais pra Bahia. Enciclopédia, boa noite, mais um programa. Tá aí, pretinho, velho. Mais um programa aí, o moleque é experiente. E o homem tá aqui, meu ídolo ainda é Furacão. Passei a tarde também só vendo os gols do homem. Boa noite, tamo junto, galera. Eu vou te falar um negócio pra vocês. Esse programa aqui agora, cada dia é uma estrela nova. Você é louco. Eu brinquei com ele aqui agora mesmo, aqui, que é do profissional a realista. Eu acho que dificilmente tenha um jogador que se mistura. É impossível falar de você sem falar do amador, sem falar de como. Eu acredito que você nunca imaginou que chegaria no amador, num campeonato tão organizado quanto aqui. E a longevidade não é ganhando dinheiro, tomando dinheiro dos outros, não. Foi jogando. E fazendo gol, né? Exatamente. Eu estou aqui com a Eder Rubens. Talvez, ou talvez não. Para mim, o maior, me desculpe, Neto Cacheiro. Mas para mim, o maior. Trazer o Neto aqui também depois. Para mim, o maior artilheiro do amadorzão, quem acompanha e te viu, e sem dizer que aqui tem história amador. Você nunca chegou há pouco tempo, Rigon, aqui te conta a história. Quero primeiro dizer, gente, que aqui tem um cara que ama o esporte, ele ama Uberlândia e principalmente ama a cidade de Uberlândia. Apesar de ser Estrela do Sul, mas eu acho que sua vida quase toda foi aqui, né? Seja bem-vindo, obrigado. Eu dei tanta entrevista já na minha vida, eu sou o hino do Uberlândia Esporte aqui, eu acho que não dá pro telespectador ver. Eu vou cumprimentar vocês depois. Mas eu lacrimejei aqui um pouquinho, porque o hino ele é marcante, né? Eu faço questão de mostrar, porque realmente o Uberlândia Esporte é amor nosso, né? Eu vim hoje aqui e agradeço o Inferno Verde demais. Quando o Flaviano me convidou ontem, eu falei, Flaviano, eu vou parar o que eu tenho para fazer à noite, porque não é convite sem intimação. A primeira vez que eu vesti a camisa do Uberlândia Esporte, Inferno Verde estava lá, e a última vez que eu vesti também estava lá. E aí, quando eu cheguei aqui, vi todas as camisas, eu falei, gente, tem estrada, hein? Então, eu tiro o chapéu para Inferno Verde, igual um gol que eu fiz, que tem no Instagram que eu faço quando o atleta tem corações e ele tira o boné. Eu acho que eu vi esse gol, que golaço. Eu acho que foi Deus que me abençoou aquele dia de fazer aquilo, né? Aquele gesto. Porque realmente ele é do meu coração mesmo. Eu sou grato à torcida do Uberlândia Esporte, à cidade de Uberlândia, ao amador de Uberlândia e principalmente ao Uberlândia Esporte Clube. A minha trajetória só ficou mais rica, mais bonita, ficou pomposa por conta do nome Uberlândia Esporte Clube. Todos os outros clubes que eu passei, que foram 14 clubes, todo lugar que eu chegava, eles me apresentavam como o Aender do Uberlândia Esporte. Às vezes eu tinha feito uma campanha melhor no RT, ou uma no Democrata vindo de gols, vindo da Série B do Brasileiro, eles falavam assim, fulano, tal, contratando um jogador que vem do Uberlândia, em 2004 falavam do Uberlândia Esporte. E isso demonstra o quê? A grandeza do clube e o que ele foi para a minha vida. E o Uberlândia, ele faz tanto parte da minha vida que eu nasci aqui dentro do Rio Ribeiro, né? Meu pai em 75, 76, 77, foi o centroavante do Verde, a gente morava no Fernando Vilela, eu nasci aqui em Uberlândia, dentro do Uberlândia Esporte. Então, obrigado, gente. Obrigado pelas primeiras palavras e estou muito feliz, tá? Você é louco, nós que agradecemos mesmo. Ainda assim, nós que agradecemos. A gente, quando começou esse projeto aqui, a gente fala, é muito simples, né? A gente fala das pessoas. Mas nosso objetivo aqui é fazer uma resenha mesmo, falar do nosso amor pelo Uberlândia Esporte, falar, a polêmica fica aqui. O Rincón da Bahia gosta das polêmicas. Ferrugem ainda não chegou, não. Hoje é polêmica. A gente gosta de falar do esporte, né? A gente gosta de falar do grande esporte. Muitas vezes a gente gosta de falar de Várzea também, né? Então, assim, muito bom quando vocês fizeram parte do grande esporte estar aqui, porque é disso que a gente vem falando.
para construir uma história nova, como o Fábio Mito está construindo, teve toda uma história para trás. Né? Até mesmo, eu falo muito que a gente tem a nostalgia de 84, mas de 84 até 2026 nós vimos bons times do Uberlândia, que a gente não sabe explicar por que não chegou, né? O que é que aconteceu, né? Vou te dar um exemplo, não sei se você lembra, até só para puxar um tema aqui. Por exemplo, quando o Oséias veio aqui, que tinha CUT, Tico, Oséias, ele... Eu fui daquela base, eu era daquela base. Tanto a nossa equipe de juniores, para mim, é a segunda melhor equipe de juniores da história do Uberlândia. A primeira é a do Tico, André Mariano, Aranha, essa é a que eu vi. Que eu falava, gente, como que que todos jogaram, todos viraram profissionais. E a nossa safra foi muito boa, que era o Alcione, eu, o Adélio, Leomar, o Marcelo, que depois voltou, Bezerra. Nosso time era muito bom. E nós éramos juniores desse time. Oséias, Tico, Pucci. Nós vivemos uma época de Uberlândia Esporte que não se falava em segunda divisão, não tinha nem esse pensamento de falar assim, de cair. A gente ficava pensando em terceiro, quarto, quinto, e não sei por que não era primeiro muitas das vezes. E assim, né, você vê todo mundo de Uberlândia, né? Tanto de talento, Valorizava os atletas, valorizava a galera da época. Me fugiu a memória. Aquele ano que você faz gol, eu acho que você foi muito inteligente naquele ano que você vem e salva a torcida, né? Foi intencional aquilo? Ou foi? Claro. Muita emoção, né, velho? Aí eu e Inferno Verde, eu vou falar particularmente, né? Naquele ano principalmente, era um casamento, você sabe, o casal que às vezes briga de noite, de manhã faz as pazes, aí passa o dia inteiro bom, à noite briga de novo, faz uma coisa mais linda. Hoje eu vejo que ali, na época dava umas músicas. Um gol antes, a Inferno Verde mas estava com razão, nós estávamos fazendo um jogo muito ruim. Os caras estavam todos em cima, estavam sendo xingados. E eu fui lá e fiz o gol, né? Então eu tirei o chapéu. Aí eles foram empatar a partida. Nossa! O Inferno Verde ficou. E começou a deve ter xingado, né? Então, aí eu fui e fiz o terceiro gol. Aí eu não comemorei, fui andando na marra assim. Nossa Senhora! Você é louco, mano! Não vou comemorar, não. Aí eu nem comemorei, né? Ganhei 3 a 0. Quando eu tô ouvindo ali, aí o Inferno Verde. Seu que lá, é o melhor. Você é louco, aí eu já fui de novo. Aí esse cara fica doido. O bom da bola é essa Mas aí. Aquela comemoração foi aqui. Ficou marcante, ficou marcante. 2004. 2004, né? É aquele difícil do gol, mas muito difícil. Eu quero voltar nesse tema agora mesmo, mas ainda como você. Porque você fala assim, futebol, seu pai foi atacante do Uberlândia Esporte, né? Viveu, vamos dizer, uma época áurea do Uberlândia, né? Até chegar em 84, né? Acho que 76, né? Que ele jogou. 75, 76, 77, 3 anos. Mas como que você começou no futebol? Como que foi sua trajetória até chegar ao profissional? Foi uma trajetória, assim, dentro da normalidade. Nós morávamos em Estrela do Sul. Ali o Valdir Silva me trouxe para Uberlândia. Eu jogava aqui nos Dentes de Leite em 92. Me levou para o América Mineiro. Eu comecei no América na base lá. 93, 94 eu fui para a base do Goiás. Também fiquei um ano. E em 95 ele veio para o Uberlândia Esporte. E ele fez essa equipe de juniores muito forte. Ele tirou o Adélio do União São João de Araras. Eu tava com a Adélio essa semana aí, trazer ele também. Muitos jogadores que era da cidade, o Valdir foi e trouxe de volta para Carlinhos de Tatu também era dessa época? Não, Tatu um pouco mais jovem. E aí em 95 ele me traz também, eu e o Nicolau de Estrela do Sul. E aí a gente passou aqui em 95, 96 aqui, em 97 eu profissionalizei o Araxá. Ele gostava muito de levar a gente, né? Eu tenho muita gratidão ao profissional Valdir Silva, muita mesmo, o cara que foi que me startou no futebol. Em 98 eu resolvi parar porque nós passávamos uma época no futebol profissional e que não recebia. Você não recebia salário, você acertava o valor que for. Não era 2, 3 meses, não, era o ano inteiro que você não recebia nada, você recebia o não caía. E aí eu não caía. Aí eu peguei e resolvi na época ir para ajudar em casa, minha mãe mudou para cá, ela veio para Uberlândia com meus irmãos, eu cansei de ficar andando sem ganhar nem um centavo. Como amador. Aí eu fiquei aqui de 98 a 2004 só jogando futebol amador. Fui muito feliz. 2004, aí foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não me deixou rico, mas me trouxe o que eu tenho hoje mais sagrado, que é a história.
Que é A história ninguém apaga, né? o título, eu falo isso para muitos jogadores que andam comigo hoje. Título, você perde, você ganha, jogo você ganha, você perde, você é vaiador, amanhã você é exaltado. Isso é do esporte. Agora tem uma coisa que é maior que o título, é a história. E o jogador, a pessoa que está no esporte, a pessoa que está é igual a vocês, por que a Inferno Verde é o que é? Porque ela tem uma história. Não é porque ela foi sábado, ela foi no campeonato passado, ela tem um chão de quantos anos? Mais de 30, 40 anos. 44 anos, hein? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Em 2004, Uberlândia num sufoco de dinheiro. Eu trabalhei numa imobiliária de Uberlândia. Eu já sendo artilheiro 3 vezes consecutivas do Amador. Uberlândia não tinha como buscar um 9 de respeito. E falaram assim, vamos trazer o Amador para dar uma abafada aí. Só que eu lembro, sempre foi muito difícil, porque existe um abismo sim entre futebol amador e profissional. Não são todos que conseguem. Às vezes é meio preconceito, né? Mas às vezes a condição. Se não me engano, ainda teve uma experiência um pouco antes dos atletas também do amador, que não deram muito certo, igual o Tcholinho, o Deu Liga, né? Não deu muito certo. Foi um dos poucos que deram certo. Ele é muito por conta da parte física. O jogador ele começa a treinar, destrava, não consegue colocar dentro de campo aquilo que coloca, e vice-versa. E aí eu recebi o convite. Ainda quer ir para o Uberlândia Esporte? Eu lembro como se fosse hoje. A proposta era R$800 por mês e eu ganhava R$2.500 na imobiliária. Com minhas coisas de venda e tal. Eu cheguei em casa já casado e falei com a minha esposa grávida, e falei, Ju, eu vou pro Uberlândia Esporte. Quando eu expliquei, ela sempre foi uma parceira, inclusive tá dando um beijo pra ela, tudo sempre foi companheira, igual as digníssimas de vocês. Eu acompanho Você ela, tem que ser guerreira. tem que ser guerreira. E eu valorizo. E ela falou assim, você tá certo disso? Eu falei, pô, sabe por quê? É a realização de um sonho. Eu tive uma interrupção em 95. Meu pai foi um jogador querido lá, foi vendido pelo Cruzeiro jogando aqui, porque quebrou a perna contra o Cochupé, e teve uma série de situações. Meu pai foi até muito melhor que eu. Mas eu falei, Ju, eu tenho que ir. E não é por dinheiro, não é por nada. Ela falou, você viu que não está pagando? Eu falei, vi. Mas eu vou. Porque é maior do que o que eu vou ganhar. Agora o que vai acontecer só Deus sabe. E eu lembro que eu estava 11 quilos acima do peso. Para atleta profissional estava muito distante. Eu sabia que ia ser uma dificuldade. E eu me apresentei aqui. Eu lembro como se fosse hoje. No primeiro dia de treino, eu fui o último da caminhada. Eu não consegui terminar ela por condição física. Os meninos tudo voando. O Jurandir falou assim, Aender, eu não sei se a gente vai conseguir permanecer com você, porque você está muito distante fisicamente. Eu falei assim, não, mas não tem essa possibilidade de eu não dar certo. Eu falei para ele. Ele falou assim, tem, porque a condição física não vai depender só do que você quer. Eu falei, vai. Eu falei, quantos dias eu tenho para chegar no que você quer? Ele falou assim, o campeonato é tal dia, e com 30 dias você tem que estar igual a eles. Eu falei assim, com 30 dias eu estou melhor que eles. Falei desse jeito. E eu falei para ele e para o Vladimir Viana, o melhor preparador físico que eu tive na vida. Eu falei, Vlad, pode ficar tranquilo, com 30 dias eu estou voando. Ele falou assim, não, eu acredito, vamos. E com 30 dias eu não perdi só 11 quilos, eu perdi os 11, ganhei 6 de massa magra, foi um dos únicos que não lesionou. Os primeiros amistosos, eu lembro que a Inferno Verde foi ver o primeiro treino nosso lá no Zufub. O treino, ele me pôs no time de baixo, eu já tinha ficado puto. Já estava fiz grilado. 2 gols no time de baixo, ele me passou pro time de cima, eu fiz 2 gols e o time de cima foi de 3-2. Ele acendeu um alerta e mandou o Vladimir falar, põe ele bem que eu acho que vai dar. Na primeira excursão que nós fizemos em Belo Horizonte, Cruzeiro, Vila e América, eu fiz 2 gols contra o Cruzeiro, um contra o Vila e um contra a América. E eu acho que eu posso falar aí. Ele era um atacante amarrento, não era? Nós fomos circular com o Romário. É uma boleiragem, né, filho? Tem que ter, você sabe. É de boleiro pra boleiro. Tinha negócio, eu jogava pintura. Minha esposa falava, você vai inventar isso mesmo? Eu falei, não, deixa eu. Mandava diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha do futebol da sua época ou de hoje? Tem alguma diferença? O futebol é evolutivo o tempo inteiro, né? Eu acho até um pouco desleal, às vezes, eles compararem. Essa semana aí agora ficou a tônica aí de Pelé e Messi de novo. Eu odeio essa comparação também. Cara, o Pelé, ele foi o maior de todos os tempos, não vai ver outro vai passar. E naquela época, enquanto os jogadores não eram atletas, o cara já era atleta, ele transcendia o tempo dele, ele fez coisa fora da realidade do tempo dele. Só dele ter feito isso
já tira ele do eixo. Só de estar sendo comparado até hoje com esses caras já mostra que ser diferente. Eu já vi um post na internet, o pessoal brincando com ele, foi meio marrento uma vez. Quando eu comecei, eles perguntaram quem era melhor. Eu ou de Stefano. Aí depois quem era melhor? Eu ou Maradona. Agora eu mesmo. Decide entre eles aí quem que é o melhor, deixa a gente ver. Quero só mandar um abraço aqui, o Vandão Fogos e o Piroteca. Galera, um abraço, Vandão. Que nos apoia aqui. Também a Drogaria 13 de Maio. E o nosso grande parceiro, patrocinador de 9. Agradecer ao Flávio Ciel por todo o apoio. Essas lives acontecem com o apoio de vocês. Muito obrigado aí, gente. É aquela frase que a gente fala, juntos somos mais fortes. E se essa galera dando esse moral pra gente tá aqui tomando aquele refri, curtindo aquele pagode, uma estrutura cada dia mais, a intenção é essa, é a gente levar alegria, levar informação, falar do Verdão, que eu vou dizer, eu fiquei apaixonado, não volto pra Bahia, e eu gosto de ir pro YouTube, eu passo, rapaz, eu fico a tarde toda no YouTube, rapaz, eu vi os gols, mandava mal, o homem mais jogava muita bola. Agora, só tirar uma dúvida também, eu penso que hoje em dia, igual o Fernando está fazendo um trabalho de base, o Brasil e o futebol mundial quase não tem mais aquele meia clássico, aquele camisa 10 e tudo. Você acha que vale a pena o Berlândia começar a correr atrás dessa garotada para fazer um futebol diferente do meio campo? A base, trazer ele ser só aquele meio bola, de marcador que sabe jogar, mas tem um cara que sabe pensar o jogo e começar a trabalhar isso na base para fornecer para o time de cima daqui a um tempo? Boa pergunta, e falando nisso, parabéns pro Berlândia, que nós temos camisa 10 de respeito. E jogador, Thomas, realmente, muito tempo não via um jogador para chegar e não sentir o peso dela. Eu confesso que eu fiquei bem na dúvida se esse cara vai dar liga. Eu acho que o último jogador que eu vi... E o homem tá jogando um fim, né, irmão? Aqui foi o Tico. O Tico, eu também acho. Foi o último que não sentiu o peso dela. E punha a 10 do clube e falava, deixa que essa aqui eu cuido com o Maurinho. Essa aqui eu cuido com qualquer lugar, é pesado. Que ela é pesada. Tanto é que daqui, eu acho que diretamente ele foi para o Atlético Paranaense. Foi para o Atlético Paranaense. Tico foi um monstro jogador. Foi o último grande 10. Foi o Tico, o Curti e o Oséias para o Atlético Paranaense. O Erli também foi. O Erli foi. Os quatro. Foi o Erli, Curti, Tico e Oséias. Olha as referências que a gente tem, né? Eu estava conversando essa semana vou falar do Camisa 10 sobre o Maurinho. Ontem eu e o Luciano falando. É porque às vezes assim, a gente é tão abraçado pelo torcedor do Berlândia, por carinho mesmo, às vezes não é nem pelas conquistas que a gente tem, porque nós somos carentes de conquistas, né? Mas o carinho, o amor, o carinho, ele fala, nossa, eu nem merecia tanto respeito da turma. Aí eu e o Luciano conversando com o Luciano, eu tenho tanta vergonha quando alguém vai me comparar com alguém daquela geração, porque eu tiro o chapéu dos caras. Esses caras são ídolos. O Berlândia pode ser campeão de primeira divisão, de brasileiro, de segunda, pode ser do que for. Eles nunca deixarão de ser, para mim, os ídolos eternos de 84. Porque aquilo que eu falei, a história contada não, irmão, é maior do que você não tem noção da emoção que a gente ficou a semana passada aqui. Semana passada o Maurinho estava nessa cadeira. Professor Mauro. Rapaz, a gente até perguntou para eles se naquela época eles imaginavam que aquele seria o maior título do Berlândia Esporte. Eu acho que o Berlândia Esporte, ele chega, eu gosto muito de estatística, eu falei que em 4, 5 anos o Berlândia está no mínimo, de forma estável na Série B. Concordo com você. 4, 5 anos, para estar estável. Porque não adianta subir e descer. Ali está sempre brigando para estar na primeira divisão e depois subir, vai subir nesse modelo e depois estabiliza. Todos os times que chegaram, fora os medalhões, foram dessa forma. Teve uma dificuldade no primeiro ano, caíram, seguraram, depois foram se estabilizando e foram aprendendo a jogar. Eu perguntei para ele, eu perguntei isso na segunda passada, se eles imaginavam o caminho, que não imaginavam aquilo. Eles sabiam que era muito importante, mas não imaginavam. Eu acho que vai passar anos, eu acho que a gente vai chegar ao nível, né, em alguns anos aí, de estar na Série B de forma estável, e brigando sempre para estar na Série A. Mas a gente não vai esquecer. Essa história foi não, eu acho que nós não podemos esquecer, isso, a verdade é essa. Respondendo a pergunta do Camisa 10, e eu tenho um pensamento que ficou muito difícil desse Camisa 10 hoje ele trabalhar com tranquilidade, ele aparecer naturalmente. Essa é a parte do atleta. Os atletas que têm esse perfil, eles têm que entender que a dificuldade é diferente da do passado. Porém, a gente não pode pôr um empecilho em que ele não existe mais, porque ele existe.
dá uma volta nos campinhos de terra de Uberlândia, eu vou falar do Brasil não, dá uma volta no futsal, vai na várzea jogar, você vai achar os camisa 10 ali, cara, esse cara, que menino bom, por que quando ele migra pro futebol de base profissional, ele some? Eu acho que é muito por culpa do que o futebol virou, beleza, mas mais por quem dirige os jogadores. E aí vem um problema, que é por que os baixinhos hoje eles são descartados e eles preferem ficar com os grandões? Um time vai disputar o Uberlândia, vamos dar um exemplo, estou falando que isso acontece aqui não, viu? Mas vamos supor que o Uberlândia vai disputar uma Copa em São Paulo, amanhã, e o treinador seja o Aender. Eu sou obrigado a ir lá e trazer um resultado. Se eu não trouxer um resultado, eu posso chegar aqui e ser demitido, porque futebol é feito de resultado. Não estou nem falando que está certo ou errado, não. O que o Aender faz? Aí eu tenho um pequenininho que joga muita bola, não tem um grandão que compete mais e ganha do outro menino, e eu preciso do resultado. Eu tiro o craque, ponho o grandão jogar, e esse cara, porque ele vai tomar mais no outro menor, ele vai ganhar a jogada, né? Vamos ter mais competitividade, ele vai marcar mais, na categoria de base ele aparece mais, aí o que acontece? Eu acabo matando o talento. Acho que aí fica a minha dica, né? Eu acho que o Uberlândia pode fazer isso, talvez até esteja fazendo, não estou lá, então não posso julgar, é de dar liberdade para os treinadores e para quem está formando. O Fernando Mariano está lá hoje, um grande amigo, um grande profissional. Dá liberdade para o Fernando, o torcedor, vamos te dar liberdade, livre de resultado. Traz os talentos para a gente, acha esse camisa 10 aí que nós estamos tanto querendo, o camisa 9 que sumiu. Na verdade a base seria para isso, mas o pessoal está priorizando mais o resultado do que o... Aí vai lá, perde de 7 do Palmeiras, a primeira coisa que nós fazemos aqui, porque nós não vimos jogar, e aí ó, não presta não. Mas é isso aí ainda, igual você falou, quer resultado. Mas você sabe uma coisa que também tem que partir de lá para cá, da liberdade para o profissional explicar. Por que perdeu de 7? Porque também nós como torcedor temos que ter informação. Perdeu de 7 por quê? Porque todo mundo é ruim? Ou não? É porque eu levei uma equipe que eu estou formando, em que eu estou procurando um camisa 10, estou procurando um camisa 9, eu tenho 2 zagueiros que são mais jovens e não aguentavam os combates com o grandão, mas daqui a 2 anos eles vão estar voando no profissional. A informação, o problema é, não se informa de lá, o torcedor não sabe de cá, ou eles não têm liberdade de lá de trabalhar. Tinha que mudar. E hoje em dia está tendo muita interferência também no futebol, né? Igual a gente vê direto o jogador profissional hoje em dia falar, na base o cara ia me dispensar, chegou lá, não, esse aqui por enquanto não vai não. O cara dali 1, 2 anos de história e tava para ser dispensado. Se eu acompanho mais o São Paulo, meus 2 casos mais recentes é o Pablo Maia e o Beraldo. Tava para ser dispensado, o treinador pediu para não sair, segurou o menino um pouco, mas os 2 acabou que despontou no profissional. Então, às vezes, solta essa paciência. Hoje o futebol de base tem uma nova adaptação para os atletas, né? Hoje eu observo muito isso. Sempre estou filmando aí os campeonatos de base, a gente vê alguns atletas despontando craque, mas falta aquela oportunidade. Às vezes o cara dá aquele jeitinho, não, eu quero esse, quero aquele, mas não é bom não, mas outro menino. Hoje já tem jovens com empresário aí já ganhando. E a qualidade não tem nem muito. Aí, tem toda essa complicação aí no futebol básico. Eu queria voltar ao tema, que você começou a contar a história, mas eu sei que era muito maior. Então, por quê? Você tinha parado com a bola, voltou para a bola ali, você estava no amador, voltou para o amador, você contou toda a história de superação e assim por diante. Eu queria que você... Porque assim, para a molecada nova, né, que viu a ele, né, nos últimos 10 anos sendo um amador consecutivo, tinha mais ou menos isso. Se foram 5 artilharias, 2 vices, hoje não está com uns 13 anos de amador. Então, assim, ó, muitas pessoas conhecem os mais jovens isso, que é essa geração agora que está indo, nós que é foguinha de bola, está no amador, está na Várzea, está no Bernardo Esporte, conhece a sua história. Mas eu queria que você continuasse contando o que aconteceu depois disso na sua carreira, que eu acho que foi aí que eu acredito que essa seja a única história de sucesso de alguém saindo do futebol amador depois do campeonato amador, vamos dizer, moderno, uma organização, um investimento muito grande, com o Guará ali, que você está lá com o Pezão, que foi o primeiro que começou a investir para ganhar e tudo mais.
Então eu queria que você contasse um pouco mais dessa história, onde você chegou, saiu do amador. Tem gente que falar de você sem falar de amador, mas a história da entrada de Uberlândia, né? O amador te levou de volta ao Uberlândia. E eu queria fazer uma pergunta aqui no final também, emendar uma outra pergunta, o seguinte: hoje, é possível encontrar novos Aenders no futebol amador? Nossa, adorei a pergunta, meu irmão. 2004, quando eu venho e dou certo e entorno a artilharia com a camisa do Uberlândia, uma realização do sonho, eu acho até que nós não subimos naquele ano, foi por um ponto e ele passou muito pelo meio da diretoria. Por quê? Eu vou contar uma história que algumas pessoas sabem, mas a minha versão. Eu lembro que a nossa situação financeira era de 6 meses sem receber um centavo na época, né? A enfermeira ajudava a gente aqui, levava a cesta básica para o atleta, era difícil. Às vezes algum torcedor vinha e abençoava a gente, mas era terrível. Eu lembro que eu sempre tive uma personalidade muito forte, igual vocês já viram aí, né? Me parecia mesmo. E chegou num momento que a gente faltava um jogo contra o Democrata. Na época a energia da minha casa tinha sido cortada, a esposa estava grávida, eu falei, não vou treinar. Me deu um supetão, eu falei, não é possível, né? 6 meses, não era um mês, 2, 6 meses. E eu cobrei o meu salário para pagar uma energia. E a diretoria da época se sentiu ofendida de eu ter cobrado. Eu falei, eu não quero meu salário, paga a energia da minha casa para a luz voltar e eu vou treinar. E ele falou, se você não treinar, você não joga. E era um jogo contra o Democrata de Valadares. E eu fazendo gol todo o jogo. E eu falei, não vou treinar, e não vim de manhã. Eu vou bater o pé. Aí quando foi meio-dia, o Fernando me ligou e falou, ainda, manda sua conta aí. Aí mandou, pagou, tá religando aí, religou. Eu estou indo treinar à tarde, naquela época a gente treinava 2 períodos. Eu vim pro treino à tarde, quando saiu a convocação no outro dia, eu não estava fora. Nossa. Aí eu falei, Luciano, eu vou pro jogo. Ele falou assim, a diretoria não quer que você jogue. Eu falei, eu vou pro jogo, eu vou entrar no ônibus e vou. É o último jogo, nós vamos subir lá dentro. Ele falou, não, você não vai. E eu não fui. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chorei lá na minha casa, escutando pela rádio, na época a Rádio Globo Cultura. O jogo ficou 0-0. A bola passou na área. Essa história eu lembro desse ano. Nós não subimos por um ponto. E eu falava para minha esposa assim, se eu estivesse lá, eu ia fazer um gol que a gente ia subir. E aí isso trouxe uma revolta tão grande, que quando o Uberlândia, aí nós não subimos, a gente representou aqui, eu representei para ficar, e eu recebi a notícia aqui do final Zecão, o coração partido, meu parceiro, ele falou, ainda, eles não vão renovar com você. Como, Zecão? O que eu fiz aqui em 6 meses, por conta de um episódio, de um treino, de um dia, ele falou, E aí foi onde eles não me renovaram comigo, e eu fiquei solto. Aí a Unitrim levou, até fiz um gol contra o Uberlândia na estreia. Nossa! Aí uma briga da torcida danada. Rapaz, isso é louco, mano. Rapaz, eu vou te falar, eu fico imaginando quem saiu do Uberlândia e foi apoiar o Unitrim naquela época, que deu aquele racha. Foi terrível. Acho que foi a pior decisão que eu tomei na vida. Eu não devia ter ido também não, mas a gente faz as coisas quando é mais louco também, não parou do coração. Mas ali, fui para o Unitrim, e do Unitrim, as portas do Uberlândia Esporte abriu as portas para Minas Gerais inteira. Eu lembro que aqui houve um episódio que até hoje eu fico com ele no coração. Quando eu fiz um gol, os 3 gols, 1 contra e 2 a favor, contra o Araxá aqui no Parque Sabiá, quando eu me representei na segunda-feira, o Zecão chegou e falou, tem 2 times te querendo. O Vila de Goiás e o Vasco quer te levar emprestado. Ali eu já senti uma esperança, uma chama, que é o Uberlândia Esporte, na segunda divisão, chama a atenção do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E o Vila, naquela época do campeonato goiano, ele estava na segunda divisão. O Vila, ali, abriu o pau quebrando com o Goiás. Só que a informação que chegou lá é que eu era um atleta problemático. Nossa. Por conta de um treino que eu não treinei. Depois disso, em todos os clubes que eu passei nos próximos 4 anos, toda contrato que eu ia assinar, a primeira coisa que o diretor perguntava era como que era meu comportamento. A informação chegava daqui para lá de uma forma distorcida. Eu tinha que mostrar que eu não era aquilo, que eu era bom de grupo, que eu não dava problema, por conta de um treino. Então, assim, o Uberlândia, eu falo para as pessoas, o jogador que vem para cá, e quando eu estive na comissão técnica profissional, eu falo, cara, trata isso aqui como a maior porta que você vai ter para abrir outras portas da sua vida, para bem e para mal. Se você pisar aqui e você tiver um comportamento ruim, você vai fechar porta que você nem imagina.
Porque eu não tive um comportamento ruim, fechei, eu provei isso na pele. E eu tive um comportamento bom, eu abri portas, até hoje eu abro portas pelo que eu fiz em 2004. Isso aqui é uma vitrine muito grande. Mães e pais de garotos me perguntam, o que você acha? Eu lembro do meu menino do Uberlândia agora que virou SAF, esse grito é levar quando não era SAF, e já era vitrine. A maior vitrine que um jogador da cidade pode ter, não é ir para fazer peneirada no Flamengo, no Vasco, não sei na onde, porque lá vai ficar 1 mês, 2 meses, vai voltar, e a prova disso é que tá aí um monte, e já ficou 5 anos no Flamengo, muitos assim, muitos. Vem e faz uma história no Uberlândia Esporte, se dedica dentro do Uberlândia Esporte, depois cobra de mim se for bem, se não sai daqui como um atleta profissional. Então, no caso, você está dizendo, igual tem um jogador que vem aqui, não joga bem, não se adapta aqui, né? E vai para o time fora, ao Bahia, e joga muito. Peso da camisa. Aí a resposta que o Osés me perguntou uma vez. Eu falei, ao contrário, os caras jogam lá, matam a gente aqui, você vai lá e traz o cara, chega aqui, a perna treina. Você falou que o Mário do Coxa, eu queria que você contasse essa história do Osés. Uma vez a gente se encontrou, né, agora, poucos anos atrás, e ele falou assim, cara, o Uberlândia Esporte é o único time pequeno que eu joguei que é grande igual os grandes que eu joguei. Eu falei, não, mas a camisa é pesada da mesa. Ele falou assim, e você sabe por quê? Eu falei assim, por quê? Ele falou, não sei. O Uberlândia, ele é grande, por natureza. Mesmo jogando em divisões menores. A gente sente quando está lá que está num time grande. O jogador hoje, que tem, isso está falando de 95, quando a estrutura era arcaica. Imagina hoje que a estrutura é linda, maravilhosa. Ah, nós temos um segredo do guarda-casa escada ali, hoje você lembra da grande discussão naquela época? Que treinava aqui numa grama, chegava lá e jogava no Parque Sabiá? Era isso mesmo. Mas hoje não, a mesma grama. A mesma grama recuperação de alto nível. Vou falar para vocês, o Zé, quando jogar naquele time lá, não lembro mais o nome do time, e veio jogar contra o Uberlândia aqui, tinha um pessoal lá perto de mim. Eu falei para ele, isso aí, o Uberlândia podia contratar esse jogador. Maruiense? Maruiense? É um negócio assim, né? Aí ele veio e ficou. Eu quero entrar ainda no jogo final de semana. Eu responder sobre o atleta amador, você perguntou lá. Que essa pergunta é a que mexe com o meu coração. Eu tenho um sonho. Eu nunca pedi emprego passado. Nem outro diretor, eu nunca pedi emprego para o Uberlândia Esporte, nem para um antigo presidente que eu devo o presidente Jean, que me empregou, eles me convidaram, mas eu nunca bati lá e pedi, mas eu tenho um sonho de um dia fazer um trabalho dentro do Uberlândia Esporte, que é ser um captador inteligente de atletas amadores para lá. Ainda, o que você quer dizer? Levar 10 atletas para não. Às vezes levar 1, ou às vezes levar 2 no máximo, por ano, desde que tenha uma estrutura em que eu possa explicar para eles como que funciona essa transição, porque eu vivi ela. E eu só não bati no Uberlândia, eu voltei porque eu peguei o time correto na época. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu comecei a perder peso, ganhar massa magra, mas muito cansado. Eu lembro que meus treinos eram exaustivos e o Uberlândia marcou um amistoso contra o Mamoré. Esse amistoso contra o Mamoré, eu tava com a perna, cara, parecia que eu tava que era um tanque de guerra. Eu já tava vindo, eu tava começando a levantar pesado. E o Jurandir me colocou de titular durante a semana. Eu falei pra minha esposa assim, e foi a primeira e única vez que eu dei um migué, vamos dizer entre aspas, no futebol. Eu nunca menti falando que tinha uma lesão e não tinha, ficando em departamento médico, foi a única vez. Eu falei, Ju, se eu for para esse jogo, eles vão me mandar embora segunda-feira, porque eu vou jogar mal. Eu tô cansado demais. Eu sempre fui muito pesado, muito grande. Se eu cair no chão sozinho, eles vão falar assim, ah lá, é atleta amador, não dá conta. Eu não tô pronto. Eu falei, não tô pronto para jogar. E a hora que a torcida vai me cobrar é no jogo, não é no treino. Desculpa. E eu naquela época, eu vivi esse tempo como torcedor. Ninguém acreditava. Não, todo mundo estava só esperando o momento certo de eu voltar. Porque assim, não eram duas dificuldades que a gente tinha. A memória, eu me chamo de psicóloga, então a memória é muito boa nesse sentido. Você tinha dois problemas naquela época. Você tinha um problema que você via no amador nunca. E a gente falava muito com o amador, a mulheragem, só quer dinheiro. Não dorme, vai jogar de manhã. E a experiência recente era muito. Isso. Depois eu vim conhecer o amador mais de perto. E você chegou
gordo. Pesado, Ele faz, eu fiquei gordo. Gordo. É isso mesmo. E ele, para aquela época, para o estilo de jogador, que eu até brinquei no início do programa, ele tinha um visual marrento. Dava uma antipatiazinha para quem não conhecia. Entendeu? Então, assim, ele já era. Hoje é normal essa mulherada. Ela chegar com cabelo pintado, uma trancinha. Mas naquela época eu não sei Dava se. antipatia. Dava antipatia. Então, para mim, isso, por exemplo, não sei se eu estou errado, sobre isso. E ninguém acreditava. Ninguém. E acabou que nesse jogo eu não fui. Eu falei pro Jurandir que eu tava com uma dor na coxa direita. Eu não tava com dor no corpo inteiro. Ele virou pra mim e falou assim: você não vai pro jogo? Eu falei: não vou. Ele falou assim: Vlad. Aí chamou o Vlad. Eu falei: por que foi? Eu falei: com uma dor na coxa, não consigo, não dá pra ir. Então você fica. Beleza, eu fiquei. Aí eu fiquei, falei assim: nossa, vamos ver como que eles vão reagir. Aí o time foi, eles empatando baixo. O Hudson fez 2 gols, ou ganhou de 2-0, ou 2-2, não sei. Voltar, aí eu lembro que na outra semana era expulsão. Eu falei: Ju, essa expulsão tem que ir. Só que essa semana eu vou dosar o treino para me chegar bem, porque eu já estou num peso legal, eu estou com condição física boa, mas eu não posso jogar cansado. E me veio na memória alguns jogadores que saíram do Amador e que fez jogos ruins no Parque Sabiá. Não vou citar nomes, mas eu lembro que eles foram muito massacrados, mas realmente não tinha condição de jogar daquela forma. E eu passei, eu lembro como se fosse hoje, eu passei uma semana treinando forte e dosando no segundo período. Treinava forte e dosava no segundo. E eu fui para a excursão descansado. Moral da história, eu fiz uma grande excursão e eu voltei mostrando para todo mundo que eu tinha condições de jogar. Ali eu ganhei credibilidade. E aí eu tive um grande parceiro nessa época, que era o Vladimir Viana. Eu falei: Vlad, toda a recreação que tinha aqui no Juca Ribeiro eu ficava fora. Eu não participava nem do 2 toques, nem do bobinho, nem de nada. Eu falei: eu preciso de um dia de descanso, porque se eu chegar cansado no jogo, eu vou ser uma menos. Ele falou assim: eu confio no que você está me falando. Ele falou: os outros atletas precisam de estar em dificuldade. Você descansando, você rende? Eu falei: rendo. E toda vez que ele me descansou, eu rendi. Aí eu ganhei a credibilidade. Tanto é que foi ele que me levou para o Brasiliense depois. Eu vou trazer um centroavante que esse aí pode confiar. Então, essa transição, voltando nessa pergunta, eu acredito que existe sim atletas que despontam demais em futebol amador e não serve para o profissional. O cara arrebenta como amador, arrebenta e não vai dar certo por biotipo, por jeito, pelas duas modalidades, apesar de ser o mesmo esporte, os dois ritmos diferentes. Um cara está aqui a semana inteira solto, o outro é treinando. Se ele atrás, se estiver chovendo, ele tem que ir. Se estiver fazendo frio, ele tem que ir. Se estiver com sol de 50 graus, ele tem que ir. Não tem ninguém. Ah, não, mas hoje eu tinha que levar minha esposa no médico. Não, outra pessoa leva porque eu tenho que ir pro treino. Então muda tudo, fisicamente e psicologicamente. Para mim, a maior mudança é psicológica. E muitos atletas esbarram nela. E por que alguns vão, ficam lá 1, 2, 3 vezes e correr de volta para montar para o amador? Isso é um aspecto de fuga do nosso cérebro. Tudo que te faz sofrer, você corre disso aí. Se você começar amanhã a sofrer em algum lugar, o seu cérebro fala assim: não quero mais não. Volta para o outro serviço que você vai te matar. O nego para de produzir, cara. Agora, dá um tempo assim, eu vou levar o Rincon da Bahia, ele é destaque lá. O Rincon, ele tem um biotipo de atleta profissional, ele tem uns movimentos de atleta profissional. Eu vou levar ele para o Uberlândia. E aí eu tenho um respaldo lá. Eu vou dar para ele um ano sem a cobrança, podendo ser que ele possa jogar por 2 meses, vai poder ser que ele não joga nada durante um ano. Vamos dar um tempo e ele tem que saber disso. Porque o atleta também, você viu alguns que foi daqui para lá que achou que ele chegar lá e ele chega jogando. Não é assim. O cara tem que jogar lá se tiver mérito absoluto para jogar. Se não tiver, não tem que jogar, porque foi no amador alguma coisa e lá ele tem que ter oportunidade. Não, a oportunidade é conquistada lá, do zero. Ele tem que ir sabendo que é uma dificuldade tremenda, que ele vai ter problema físico e psicológico, que ele vai ter que superar, e apresentar as dificuldades para o cidadão. Porque quando o cara sai daqui e vai para lá, eles apresentam só a glória. Vai pro Uberlândia, hein? Parabéns, olha lá, hein? O cara já chega lá, balinha de rodinha, e não sei o que, lá chega lá, o couro come, meu filho. Lá o cara come. Porque outra coisa, e outra coisa, a pessoa que está ali querendo ou não, ela não quer que você esteja ali. Os profissionais nem querem o celular. A pessoa está ali do amador e fala: peraí, eu dediquei a vida inteira, eu estaria aqui agora. Aí chega o cara, não vez para futebol. Agora, se tivesse alguém que faça esse erro, tivesse uma visão, vai errar na escolha? Claro que vai. Eu acho que eu teria uma possibilidade de ajudar o clube a garimpar alguma coisa. Claro que eu não ia buscar o atleta velho, mas dá para
Falar A que molecada que tá falar que uma chegando cidade de 1 agora, milhão de habitantes, se não for 600 mil, você não acha 1, 2? Essa região é 1 milhão Nós e vimos meio. um moleque essa semana que joga várzea aqui, que é o Frota. Não sei se você conhece ele, de outra verde, né? Ele, beleza, ele foi brasiliense, teve questões familiares, ele voltou. Mas será que se fosse aqui, não teria dado encaixar no que ele precisava, que era estar aqui em Uberlândia, perto da família dele, e talvez se tornar um jogador profissional? Nós temos um moleque que joga com a gente lá no CDQ, Mbappé. Ele tem um porte físico de jogador profissional. Vai dar certo? Não sei. Meu irmão, mas são moleques que você está olhando. Então assim, Tem jogador. Não tira muitos. É igual eu falei, eu também concordo com o torcedor. Mas eu também concordo. Não vai achar que você vai Acho. tirar 5, 6 todo ano do amador. Mas um eu acho que acha. Você não vai tirar. Um eu acho que cada acha. 3 anos você tira Um ou dois eu acho que acha, com certeza. Ah, e outra coisa, podem ser gratas surpresas. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu sou treinador de um time amador. Da época que eu estava no Uberlândia Esporte agora, recente como treinador. Já assinou? Já. Daqui a pouco não é lance aí. Da época que eu estava como auxiliar técnico lá. Se você me entregasse alguns jogadores lá para me trazer para o amador, eu não queria nenhum. Eu não queria nenhum. Vai, Enderman, o cara tá no profissional, não queria. Porque eu tenho o Junão, eu tenho o Juliano, eu tenho o Estevam, que é o melhor zagueiro da região, adaptado no futebol amador. Os caras pegam o campeonato amador, põe no bolso e joga. E o que eu via tecnicamente lá, eles eram piores do que esses que eu citei. Agora eu te faço uma pergunta. Vamos falar do Estevam. O Estevam ficou uns 3 anos pedindo para mim uma oportunidade do Estevam. Não tem essa poder Esse feeling de decisão de te trazer para cá. Mas o Estevam, tecnicamente e fisicamente, ele não perde para nenhum dos atletas profissionais que estavam lá comigo na época. Ele perdia o quê? Fisicamente, porque ele passa por um processo e talvez um processo psicológico, saber como que ele ia se adaptar lá. Mas tecnicamente, o Estevam, cara, ele é bom jogador. 2023 jogou então, assim, hoje talvez não dá mais, ele está com quase 30. Mas 4 anos atrás ele poderia ter sido uma grata surpresa. Poderia ter sido uma grata surpresa. Porque o jogo tecnicamente ele era muito acima de muitos que estavam lá e nem jogaram. Tinha jogadores que ficaram no banco de reserva lá, que nunca entraram na competição, que o dinheiro foi gasto. Por que não gastou então com o Estevam? Não ia jogar daquele jeito. Vamos falar assim, esse aqui não jogou, ele nem estreou. Ele ficou o ano inteiro lá recebendo. Beleza. Por que nós não pegamos esse dinheiro e falamos assim, vamos escolher um para a gente trabalhar, porque nós temos outros 4 aqui, quem vai jogar os 4, e esse não vai jogar, e vamos dar oportunidade para esse? Eu acho que poderíamos ter algumas surpresas agradáveis. Essa geração aí tem uns caras bons. do amador e do profissional, ele fica meio acanhado. E o povo não entende. Porque o rapaz estava no amador, estava no profissional, em vez de incentivar, igual você está falando, é duro. Eu falo pro Fábio Mineiro é o seguinte, eu vou fazer um corte, isso aqui eu vou mandar pro Fábio Mineiro. Então assim, e ele é uma pessoa muito inteligentíssima. Com certeza. O jogador sabe aonde a bola pega no campo, né? Mas só para ainda, como se diz, englobar ainda mais ou premiar essa transição, conta pra gente depois disso, de forma concisa, o que aconteceu na sua carreira depois? Aí eu andei bastante, né? Em 2004 eu passei por aqui, em 2005 eu fui para o Valé de Itabeira, fiz uma grande competição, se não fosse a lesão que eu tive séria dentro do Mineirão contra o Atlético, né? A gente ganhou lá, tirou a invencibilidade deles de 1 ano e meio, fiz gols e foi muito bem. A lesão ali ela me atrapalhou em 2005, mas mesmo assim de lá eu fui para o Democrata de Sete Lagoas, que era para ter ido para o Grêmio, né? Eu tive uma proposta na época do final do Mário Sérgio. Quando eu machuco contra o Atlético no Mineirão, a lesão está até no YouTube. Depois quem quiser seguir lá e ver a lesão, põe lá, Ender lesão contra o Galo. Quando eu estirei o medial colateral do joelho e fiquei 45 dias parado, graças a Deus não fiz cirurgia. Eu recebi a ligação do Mário Sérgio, eu estava em Itabira, a Ender, o Mário Sérgio, gerente de futebol do Grêmio. Quando ele falou Mário Sérgio, eu sabia que eu acompanho futebol, adoro histórias, então era aquele Mário Sérgio clássico, até faleceu no acidente de Chapecoense. Eu falei, professor, ele falou assim, nós estamos querendo te trazer para aqui, né, pro Grêmio, estamos reformulando o clube, estamos trazendo um treinador novo, o treinador novo era o Mano Menezes. E de Minas nós queremos trazer você e o William do Ipatinga, que é o zagueiro que foi para o Corinthians. Inclusive nós jogamos juntos na base do América, eu e o William.
Quando ele falou, levanta o Grêmio, meu coração, né, ficou daquele jeito. Eu falei, posso ir amanhã, professor? Ele falou, nós vimos que você machucou. Qual que é o grau dessa lesão? Eu falei, não, é um estiramento leve no medial pro lateral, com 15 dias eu tô bom, segundo o médico. Ele falou, então com 15 dias eu te ligo aí. E aí eu continuei tratando, não contei pra ninguém, fiquei tratando, com 15 dias ele me ligou e eu não tinha recuperado ainda. O médico pediu mais 15 dias pra mim, que eu não estava conseguindo trocar, o ligamento ainda não tinha voltado. E aí eu falei pra ele falou, ainda eu não posso esperar 30. Não posso, então eu vou ter que abrir mão agora, para depois tentar te trazer. Eu falei, professor, dá mais 15 dias só, eu volto bem, que eu tava em atividade. Ele falou, mais 15, e eu te chamo. Aí com 15 eu comecei a trotar. Ele me ligou com 30, e aí ele já ia entrar em contato com o Valério. Eu falei, eu já estou treinando, mas eu não estou batendo com um pouco de dor na bola, mas já estou correndo. Ele falou, eu vou te dar um conselho. Se você rescindir o contrato aí e vir para cá, e o meu departamento médico te vetar, você perde o contrato aí e eu não te contrato aqui. Se você quiser correr o risco. E na época já matando cachorro aqui, estava passando 2004 e recebeu o ano inteiro. Nossa. Aí os 3 mil que eu recebia lá, era meu coisa de ganhar 50. Eu falei, não posso abrir mão do salário. Ele falou, volta bem, arrebenta. Ele falou, eu vou contratar o Marcel, e aí quando você estiver bem, se não der certo o Marcel, eu te trago. E eu não voltei na transição bem, eu já voltei que tenho que recuperar fisicamente 45 dias. Aí eu voltei o final do Campeonato Mineiro, não fui mal, mas não fui nem sombra do que eu fiz os 3 primeiros jogos, que foi voando mesmo, até conseguir o alerta do Atlético naquele jogo, fui melhor em campo. E aí terminei aquele Campeonato Mineiro por conta dessa lesão, muito prejudicado com o meu próximo contrato. Aí o Democrata me leva, eu chego no Democrata e jogo apenas 4 jogos. Eu faço 4 jogos pela Taça Minas e 3 gols. E aí eu saio antes, assim que termina o último jogo, o Brasiliense me liga. Estava na Série A do Brasileiro. E eu já saltei do Democrata de Sete Lagoas para a Série A, eu cheguei no finalzinho, tive oportunidade de jogar, mas já inscrito. E passei o final do 2005 treinando. Em 2006 já me apresentei para a Série B, Copa do Brasil e Campeonato Brasiliense. E ali eu acredito que eu atingi meu nível físico muito alto, com a trajetória bacana. Eu queria só que você repetisse, porque a gente vai achar que é esse Brasiliense que está na Série B. O Brasiliense jogava em qual divisão? O Brasiliense, o time era um dos mais rentáveis do Brasil. O que pagava melhor, a nossa premiação era maior que a de São Paulo, que era campeão mundial daquele ano. Nós tínhamos jogadores de nível nacional, de ponta. Enfim, era um time que estava na Série A, caiu, mas estava na Série B, disputando Copa do Brasil, mas saiu pro Santos com empate dentro do Cerejão, arrebentando com o Santos do Vanderlei Luxemburgo e jogando muito. Eu hoje, quando estava pensando, você pode escrever, porque ajuda a gente a direcionar. Era muito sobre isso que eu queria falar. Porque eu acho que é o maior exemplo, ou talvez o único exemplo. Eu costumo ter uma memória muito boa para a história, mas eu não lembro. Saindo do Amador também não lembro. Não. E eu tenho um amor muito grande. O Rigon ia falar do Amador direto aqui, eu fiquei uma segurada. Eu já estava refogado. Falar do Fernandes Esporte, né? A gente tem que até fazer programas depois sobre o Amador. E era assim, muito improvável. Era muito improvável. Eu acho que o único que me duvidava era eu mesmo. Então assim, eu te falo que eu, como torcedor, eu não falo nada. Os caras não acreditavam. Não dava. Eu te sei. Os caras não. Por isso que eu brinquei aqui, mas quando eu falei assim, eu dei uma olhada e a gente sabe que não tem muito, é difícil. Você tirar ele, porque, por exemplo, se você pegar o Aire e falar assim, onde ele começou, tem uma confusão, você começou no Berlândia, depois foi no Amador, onde foi? Ninguém sabe onde foi a categoria de base. Você chegou a passar em 96. Na Bahia tem a galera comentando. 96 no América Mineiro, 94 no Goiás, 95 no Berlândia Esporte. 95, eu só sabia disso. Então assim, é uma história, gente, me desculpa o termo, mas do caralho, quando você olha esportivamente, tipo assim, você chegou ao ponto de falar assim, caralho, não dá. Que é o que a maioria, as pessoas acham que jogar futebol é tudo uma maravilha. Não. A maioria, gente, 98% dos jogadores, acontece o que aconteceu com ele. Começa, para de receber, tem conta para pagar, luz para pagar, eu conheço muitos exemplos. Agora o cara vai, começa a precisar um emprego, largar para voltar, é
é difícil. E ainda Tem que por gostar cima, muito, tem que gostar o muito. profissional tem que gostar muito do negócio e acreditar muito em você. Né? Então a história é fantástica isso. E aí eu quero trazer para a questão da sua carreira hoje. Quando você olha para o Uberlândia Esporte, o que o Uberlândia Esporte representa para você? E se você tivesse que dar, vamos falar ainda daqui a pouco um pouquinho do jogo, espero que dê tempo a gente falar. Dá tempo, é todo dia que nós vemos o maior nome. Resenha encantadora, Você é louco, passa irmão. rápido. Agora na resenha. Mas eu queria que você falasse para você o que o Uberlândia, eu sei que você passou por grandes clubes, né? Tem uma história hoje, é impossível falar do amador de Uberlândia sem falar do Ainda, mas o Uberlândia Esporte, o Ainda, o que significa? E o que você diria para o cara, se você estivesse dando a prevenção, que você é treinador também, os caras... Que agora é papo de treinador, no dia, dois treinadores. O que você diria no jogo agora, o próximo é Portuguesa, eu vou deixar para eles? Gente, a carreira do atleta, ela passa tão rápido e só quando a gente chega no final dela que você tem dimensão das coisas que você perdeu, que você ganhou, e que realmente foi importante e o que não foi importante. Quando a gente está no turbilhão da profissão, e eu já tive a oportunidade de falar isso com alguns atletas que eu estava no Uberlândia, com o Elias Volante, um dia que ele queria ir embora, eu lembro que o Elias sentou no barranquinho lá, ele não estava jogando, agora em 23, né, se não me engano, e ele falou, professor, eu vou embora, eu não estou ajudando, eu não jogo, eu não sou convocado. Eu falei, Elias, as coisas do futebol, elas mudam tão rápido. Eu falei dessa trajetória que eu estava no Democrata de Sete Lagoas em outubro, na Taça Minas, e em novembro eu estava na Série A. E vice-versa, meu jogador está na Série A hoje, do nada ele aparece no módulo 2 do brasileiro, estava no América, disputando a Série A ontem, hoje ele está aqui. As coisas são muito rápidas. O que eu posso te, eu falei para ele o seguinte, o que eu posso te aconselhar, não saia pelas portas do fundo, do clube, primeiro. Você está no melhor lugar que você podia estar na sua vida. Segunda coisa, dá a sua vida aqui, porque vai passar e um dia você vai lembrar de nós dois conversando nesse barranco. Aí ele parou de chorar, eu falei assim, senta, eu falei para ele, eu brinquei, né, a palavra que a gente fala no meio da bola, senta o bambu nos treinos, mostra que você não é mais um ali dentro correndo, que você é diferente, não que depender de mim, eu vou sempre falar bem de você, porque eu gostava do Elias, eu achava que ele entregava o Elias Volante, entregava pro clube, ele dava o máximo que ele tinha, e eu adoro jogador que dá o máximo, eu não gosto de que tem 100%, só entrega 70%. Ele não era craque, ele tinha 100, ele deixava 120% do treino e 140% dentro do jogo. Então, ele foi para fazer um gol contra, ele fazia, mas ele não deixava de ir na bola. E aí houve a troca do treinador. Uma das melhores duplas de volante que teve ele e o Caio Melo. Aí houve a troca do treinador, o Fajardo assumiu, e o Fajardo foi o primeiro treinador que me perguntou uma coisa, que os outros demais nunca me perguntaram nada. Eles nem me davam voz. O Fajardo falou assim, André, você está aqui desde o começo, se você fosse fazer alguma mudança, qual você fazia? Eu falei, professor, o nosso time é um time muito bem arrumado. Muito bem arrumado. Só que falta espírito nele. Espírito. E você tem 3 jogadores que não estão jogando, que tem esse espírito que pode te ajudar no vestiário, pode te ajudar dentro do campo e pode mudar o espírito do time. Eu falei, quem? Foi o Elias, maluco, o Jamerson, zagueiro que não está nem jogando, mas ele é um líder do time. E tinha um outro que agora me fugiu a memória. Eu falei, e fulano. Ele falou assim, pô, por quê? Porque esses caras estavam para matar e para morrer. E nós estamos numa situação de matar ou morrer. E aí entra talvez o que é o próximo jogo. Talvez quem sou eu para poder falar alguma coisa do trabalho que está lá e não estou vivendo o trabalho. Mas talvez seja um jogo do jogador entender que o próximo jogo, ele não é um jogo jogado, ele é um jogo lutado. E outra Se você entrar lá sabendo assim, hoje nós vamos estar participando aqui, não é de um jogo de futebol, é de uma guerra. Uma guerra. Nós não voltamos aqui sem a arma tem empunhada na mão. Talvez isso possa ajudar. Eu falei que é a receita. Me veio uma lembrança também do Elias. Ele sofreu uma perseguição danada da arbitragem nesse campeonato. Foi verdade. Porque teve jogo que ele estava suspenso, deixaram ele no banco, o juiz foi olhar no banco e deu um caixão pra ele. E o treinamento que o Fá já fez também, as mudanças, ele fez 2 ou 3 ou 4, não sei, e o jeito que ele fez o vestiário, o Fá já era muito bom nisso, o vestiário dele é muito bom. E aí, falando sobre a pergunta que você me fez, né, o que significa o Uberlândia Esporte para mim? Eu vou te falar sem nenhum tipo de emoção a mais nem a menos.
esportivamente falando, o Uberlândia Esporte para mim, ele é tudo. Tudo. Ainda, tudo. Eu não consigo ver minha vida se eu não tivesse vivido o que eu vivi dentro do Uberlândia Esporte. Você passar ainda, você troca a sua carreira inteira só pelo aquele ano, troca. Se fosse ter aquela mesma performance, você mais não. Você vai olhar, vamos apagar da sua vida 2005, 6, 7, 8, 9, o 4, 3, 95, você vai ficar com uma carreira de lembrança só de 2004. Você troca essa pelo que você viveu no Hotel 5 Estrelas, no Campeonato Brasileiro da Série B, da Copa do Brasil, não precisa nem viver aquela. Não precisa nem viver. O que eu vivi 8 meses sem receber no Uberlândia Esporte, para mim, é mais rico do que eu vivi nos outros lugares, todos. Então, esse Uberlândia Esporte para mim, eu não estou falando, não é falsa modéstia. Foi o melhor lugar que eu passei, foi a minha melhor performance, foi o ápice físico que eu atingi. Naquele ano de 2004, eu te cravo da mesma forma que eu falei para minha esposa, quando a gente estava no ano de 2000, vendo o Uberlândia, eu estava atrás do gol, até que acontece a história. No ano de 2000, eu estava atrás do gol do Parque Sabiá, naquele time do Atlético, contra o Uberlândia, que gol de 4-1. O Alcione era do Uberlândia, o André Nelly estava no Uberlândia, já estava vendido. O time do Atlético era Marques, Guilherme, Lincoln. Eu estava com ela, nós éramos noivos, sentados atrás do banco, vendo o jogo. Eu falei assim para minha esposa, o Sim Jesus, ela está lá vendo. Eu falei, Ju, eu tinha plenas condições de jogar esse jogo aí, ser destaque. Quando eu falei isso para ela, sabe a pessoa que está do seu lado, que escuta e fala assim, eu acredito. Eu acredito. Minha nega fala isso todo dia. E ela, tipo, fica parecendo uma conversa de quem está chorando e de quem tá, como que eu posso dizer assim, tá com dor de cotovelo. E aí o outro não quer desagradar. Não quer desagradar? Você sabe que dia que ela me lembra? Eu não lembrava dessa história. Eu lembro dela hoje porque ela me lembrou. Em 2005, quando acaba o jogo, Valé de Itabeira e Atlético Mineiro, dentro do Mineirão, onde eu fui o melhor em campo. E modéstia à parte, eu deixei a defesa dele sem saber o que fazer, porque o Darnay brigava com o Luiz, brigava com o Adriano, eles brigavam entre eles, um falava senta o pau nele, e minha arrancada estava acima da média, minha finalização estava em cima, se eu continuasse o jogo eu ia fazer mais gol. Quando eu cheguei em casa, ela falou assim pra mim, você lembra que você falou quando a gente era noivo? Eu falei, não, aquele dia lá no Parque Sabiá, eu falei, lembro. Ela falou assim, você me provou hoje que você tem, quando você tinha essa condição mesmo. O que falaram de você na televisão, eu nunca imaginei que eu ia escutar na televisão falar de você. O Nelinho só falava de mim e tal. Então eu não tenho dúvida nenhuma que em 2004, se eu saio do Uberlândia, na condição física que eu estava, e psicológica e técnica, e me colocasse em qualquer time do Brasil, em 2004, qualquer time do Brasil eu ia fazer gol. Em 2004. E em 2005, até na hora da minha lesão também, se eu saio daquela pinçada ali para o Grêmio, pelo que eu conheço da minha capacidade técnica e física, eu jogava. Assim como eu falo que em outros momentos eu não teria condição nenhuma de nem de voltar para o Uberlândia Esporte. É verdade. Só mandar um abraço para a galera que está assistindo aí, tanto na TV Canaã como no Instagram aqui, da Inferno Verde. Obrigado a vocês que estão aí no nosso projeto, com muita humildade. Rapaz, foi a tarde toda hoje, vendo os gols. O homem hoje está aqui do nosso lado, parceiro também no futebol amador. E tem a polêmica do amador aí, que nós vai. Aonde é que o homem já assinou, já está tudo assinado. Jogo do Verdão e nós vai subir, eu tenho certeza. Nós vai subir. Agora eu vou perguntar, o senhor foi especialista da camisa 9, um cara que balança a movimentação. Hoje, o nosso 9, na sua concepção, sua opinião, nada melhor do que um cara que é especialista para falar da posição. Eu sou volante, não posso falar do 9. Velho, dê sua opinião e eu tenho certeza que o senhor sabe falar, porque aí fez gol. Ó, eu vou falar, e eu seria muito crítico se realmente isso fosse do coração. Hoje eu estou muito feliz com o camisa 10, que a gente tem muito tempo já não tinha, e do 9 também, porque os movimentos do Kaique, cara, é muito bom. É muito bom. Às vezes não está saindo o gol, às vezes a bola não está chegando do jeito que tinha que chegar limpa, mas duas coisas não faltam nele: movimento limpo de 9 e entrega dentro do campo para tentar fazer o melhor.
ele tá pegando, o que está acontecendo, ele está dando um pouco de azar das bolas que passam. Não está chegando, né? Na onde ele está, onde ele está movimentando. Isso acontece, pode ser fácil, né? E eu acho que estão, não é insistir na palavra, não, estão apostando da maneira correta. O Danilo, a comissão técnica, de mantê-lo ali como 9. É lógico que tem particularidades do jogo em que é bom abrir mão. Eu acho até que ele teria que ter saído um pouco antes nesse último jogo, porque ele ficou uma peça sem função. A partir do momento que voltou com um a mais do Uberlândia Sport, ele ficou sem função e acabou igualando 10 contra 10 porque o Kaique ficou fora do jogo. Então eu acho que o Danilo encaixou no esquema. Eu defendi o Danilo em dois momentos do jogo. Foi o primeiro jogo que eu acompanhei do estádio, o resto eu estava acompanhando só do YouTube. Eu vi primeiro tempo, uma equipe extremamente organizada, e aí parabéns pro Danilo como padrão de jogo. Não, organização o tempo inteiro. Dá uma salva de palmas pro homem aí, velho. É isso aí, parabéns, Danilo. As linhas postadas, a recomposição rápida, achei o time fisicamente. Bem, a gente sempre reclama no parque, você vê time um time veloz para atacar, veloz para defender, recompondo rápido. Então, primeiro tempo perfeito. Segundo tempo, aí eu defendi ele, um torcedor do lado falou assim: agora com um a mais, ele recua o time, era hora de pôr o time. Eu acho que o treinador ele erra também. Ou ele aposta numa coisa e não dá certo. Lembra da Inglaterra agora? Saiu pra Argentina numa aposta errada do treinador. Ele errou. Verdade. Eu acredito que o Danilo pensou que aposta errada. Eu baixo a linha, eles estão com um a menos, eles estão perdendo o jogo, eles vão ter que sair, e o meu contra-ataque é muito rápido, tanto com o ala esquerdo quanto os dois pontos, o menino estava voando. Tá voando. Os dois muito bem. E essa bola vai chegar no Kaique e nós vamos matar o jogo. Só que aconteceu? Os primeiros 10 minutos não funcionou. A Portuguesa ficou mais próxima do 1 a 1. Eu só acho que alguém poderia ter alertado ele para o que ele fez com 21 minutos, ele fazia antes. Se ele tivesse feito antes, uns 15 minutos antes, tira o Kaique, coloca o outro velocista e leva o time, sobe a linha de novo, aí poderia ter um resultado até melhor. Até mais poderia ter sido um 3, 4, 3. Mas aí é o que fica a dúvida da gente. Aí pode ter vindo na cabeça dele também o seguinte: ficou do último jogo. Bom, o Léo Reis agora, ele entra mal de novo, aí eu perco o jogador pro resto do campeonato. Então vou segurar um pouquinho para colocar ele um pouco mais pra frente. Ele colocou ele com outros minutos, não foi? No outro jogo? Não, nesse jogo agora. Esse é o meu, não é? Não lembro se foi. A entrevista dele ele deixou muito claro que o Léo Reis queria estar. Ele falou mesmo. Deixou muito claro. Porque ele sentiu pelo Léo Reis. Eu acho que esse é o diferencial também. Ele deixa muito claro que o quê? Tem que fazer jogador. Eu conto com esse trazer o cara, e o cara é bom. Ele só fez, o Léo Reis só fez aquele jogo ruim. O Léo Reis, a primeira fase, eu gosto de outra coisa. Desculpa. Nós estamos falando do jogador de CB. Sim. Você não está falando do Joaquim da Você está falando do Record da Bahia, que está só no veterano aí agora. É normal que qual jogador, o Danilo fala na entrevista, eu fiz jogos ruins. Quem nunca fez? Então assim, nunca foi vaiado. E aí ele fala da conversa que teve com o Léo Reis, e a conversa, depois o pessoal procura lá da... Isso é importante, ele não abre mão do atleta. Isso. Além da conversa que ele teve assim que terminou o jogo, ele fala da conversa durante a semana treinando, que inclusive ele é um jogador das primeiras opções, seja para jogar ou para entrar, e depois ele fala o que ele falou na beira de campo com o Léo Reis. Cara, não tem jeito de desaprender. O Léo Reis que a gente viu jogar os outros jogos, não tem jeito. Não é? Às vezes é um dia ruim. É um dia ruim. E aí assim, eu falo muito do Danilo, eu gostei muito, também que eu aprendi bola com vocês, assistindo, porque era muito bom tempo assistindo. Então, assim, eu falava muito isso, muitos dos meninos perguntavam pra mim sobre o Kaique. Eu falei, pra mim, aí vocês vão falar que eu tô exagerando, pra mim ele foi um dos melhores em campo. No último jogo, concordo também. Um dia eu sentei lá no Rincon, lembro disso. E eu falava assim, será? Eu falei assim, Rincon, senta aqui no estádio, foi, Rincon? Presta atenção. Começou a ler pra bola, porque quando você assiste no YouTube, ou você é aquele jogador, ou você é aquele torcedor que só acompanha a emoção do jogo, que é você lê o jogo, você lê o jogo. Pra nós que gostam, eu gosto de estatística, de bola, essas coisas, né? Gosta de ver o mais tática. dá. Eu falei, senta aqui, qual foi ou não foi? Eu presta atenção, tomara ele puxar. Olha lá, aquele corredor. Aqui, acho que foi um dos gols, ele foi um pivô. A maioria do pode anotar que a maioria de primeira pro John. aquelas inversões que a torcida gosta, que às vezes aconteceu umas duas
muito boas aqui, que ela vem longa aqui, pode olhar que o Kaique arrastou 2 zagueiros pra lá. E o cara vai. A jogada ficou livre de cá, e nós temos 2 velocistas de cá e abriu o campo inteiro pra jogar. Então os movimentos dele é de 9. Tem hora Ele tá nome especialista, Deus Senhor, né? Muita gente pergunta assim, né? E aqui na mesa a gente questionou isso. Tomás Bastos é um atacante ou um meio atacante? É um meio armador atacante. Por quê? Quando ele puxa, Ele abre o campo. ele abre aquele quadrado da frente da área, é onde o Tomás chega. Quando ele puxa aquela avenida do lado de lá, e desce um Léo vira Tomás, desce um verdade. entendeu? Então o que ele faz de trabalho? De formiguinha, de fazer aquele negócio aqui que é o quê? Eu sou o chamariz, vou chamar os caras e vou abrir. Movimentação. E o que aconteceu com o Uberlândia? Por que no começo não era tão visto? Ele fazia já os movimentos, mas a nossa transição era muito lenta. Estava lento, não funcionava. E aí a gente falou muito com o Danilo quando ele chegou. O pessoal falou assim, não, mas você meteu todo o pau no Rogério, agora está falando do Danilo. Eu falei, porque ele vai resolver o principal problema. E para mim ele É o foi especialista da um dos posição. melhores 10 que eu vi jogar. Que eu vi Conhece jogar, a que é o função quê? como ninguém. Aquela penúltima linha, que é aquela que você fala assim, agora eu tenho que ser agudo, eu tenho que fazer a transição rápida, depois ser agudo, no vazio, no facão, de alguma forma. Perfeito. Ele consertou isso. Olha como rapidamente, eu acho que o primeiro gol, olha a velocidade que o Bernardo chegou, e com um passe de qualidade, e com tudo aberto para fazer. Ele tinha umas 3 possibilidades de jogada. E logo depois não fez o 2x0, do outro passo do Tomás Bastos pro Jonathan também, que ele precipitou um pouco Bora a parada dele, bora a parada dele. na decisão da jogada, porque ele pegou que definir logo fora da área. Você conduz a bola um pouquinho, mas ele tinha feito o segundo gol. Eu quero até aproveitar aqui e falar para o nosso torcedor, para o pessoal aí que está criticando. Gente, tudo bem, perdemos gol, poder ter feito 3, 4. Eu me acho no direito de fazer isso, porque eu fui o cara que mais meti pau no Bernardo Sport na primeira fase. Só espera que chega, preparado. Mas eu agora vou passar pano o quê? Por quê? Nós ganhamos de 2x0 da Portuguesa. Não é ruim não, hein? Não pode diminuir. É da comparar, Portuguesa. os caras não Tivemos não duas. perdiam. Jogou bem, jogou bem. Podia ter ganhado de 4x0. Nós estamos falando. O português tinha perdido um jogo. Exatamente. Um jogo. Nós estamos falando disso. Meu pai é torcedor da Portuguesa, inclusive estava no setor visitante. Depois que acabou o jogo, eu fui lá na casa dele, tava lá. E ele falou antes do jogo, falou assim, a Portuguesa não tomou 2 gols de ninguém nesse campeonato ainda. Não, ele não perdeu por 2 gols de diferença. Eu falei, ó, vocês iam voltar com a sacola, hein? Pô, poderia ter feito 3 Eu gols. quero trazer um tema que você teve lá, eu posso perguntar para você, sabe? É bom jogar no Parque Sabiá? Tá maluco. Você é louco. Cara, em 2004, teve uma reunião aqui no Juca Ribeiro, que alguns atletas pediram para jogar no Juca Ribeiro na época. Tinha muito essa coisa, que aqui vai dar volume, é torcida, o campo é acanhado. Eu levantei na hora, no meio do campo, e falei para o presidente, o Luciano Pascoal, eu falei, gente, deixa eu, com todo respeito, se nós somos jogadores de futebol, nós queremos um dia jogar num time grande, queremos jogar em grandes palcos, vocês estão querendo sair, porque é o filé mignon para vir para cá jogar num gramado que a gente sabe que não é bom, porque vai dar pressão no adversário, gente, nós temos que adaptar a jogar, é lá que tem que se jogar. Se você não está apto a jogar num campo de caralho, então no lugar errado, não pode ser jogador de futebol não, Lá é diferente. Aí vou te falar uma coisa. Cara, o jogador que deixa a bola bater na canela dele no parque, você pode falar que o gramado ali não dá não. pode. Você pode falar que o jogo fica lento? Pode. Mas a Você bola pode falar vem- que se uma bola no jogo no ano e o torcedor não gosta, beleza. Mas você falar assim, aqui ela passa debaixo do meu pé, aqui eu domino e ela escapa, você está na posição errada. É verdade. É um mel para jogar. Eu não lembro, com todo respeito, assim, Deus me perdoe, né? Isso não é arrogância. Eu não lembro de ter feito um jogo ruim tecnicamente. Já errei gol lá, já não fiz jogos ruins em movimento, beleza. Mas eu não lembro de ter feito um jogo e falar assim, nossa, não dominei a bola. Nossa, essa aqui chegou para finalizar. E ela não tá. A bola já chega dominada para finalizar. A bola já chega macia para você jogar com ela. O seu passe sai do jeito que você faz, do jeito que você quer fazer com ela. Ali é Cara, diferente. E uma coisa que me revolta, que é falar assim, ó, acaba com a minha vida. É quando alguém fala assim,
o Parque Sabiá não dá sorte pro Uberlândia. Sorte, eu trabalhando com ciência, futebol é ciência, tem que saber por que não ganha. Não tem nada a ver com sorte. Eu tenho até uma tese. Posso estar errado nela. E pensando no que eu vivi lá dentro, com o torcedor do Uberlândia, nas vezes em que eu perdi e ganhei, jogando contra time grande e contra time pequeno, eu acho que é um campo para se jogar reativo. Eu também concordo. Por que eu acho isso? Primeiro que a torcida nossa não tem paciência e não tem interesse não, porque desde 84 sem ser campeão, e você está pedindo paciência para fazer o Uberlândia, eu acho que isso chega a ser covardia. Você pedir paciência para o torcedor do Uberlândia Esporte é covardia. Eu falava isso para os atletas que chegavam lá. Mas não pede paciência para a torcida na hora que você dá entrevista, não, que o povo Isso tem paciência. do Uberlândia. O povo tem paciência desde 84. Mas você sabe uma coisa que aconteceu interessante no jogo aqui? A Portuguesa começou naquela pressão a partir dos... Você sabe qual é o segundo gol, quando tá daquele jeito. Pois não, eu peguei, chamei o Reiner, né, que é um dos puxadores de... Dá um abraço pro Reiner aí que tá assistindo a gente aí. E falei com o Reiner, você vai ficar aqui no meio, eu vou lá pra outra ponta e nós vamos levantar esse pessoal, porque senão nós vamos tomar um gol. Enquanto nós não fizer o 2-0, nós não vai sair do meio do povo. E começou nós dois a cantar e gritava chamando o pessoal começou a inflamar um pouco mais. O time saiu daquela pressão e começou a jogar um pouco melhor. Falei, aí, tá vendo, pessoal? Quando a gente vem com o time começou a jogar melhor, nós paramos a pressão. Energia positiva. Aconteceu, enquanto eu estava no Uberlândia, eu falei isso para 2 treinadores. Eu falei, professor, nós temos um problema aqui de perder para times que vem aqui, cujo resultado praticamente já está ganho, e os caras saem daqui com 3 pontos. O Democrata vem cá e faz direto, o RT vem cá e faz direto, todos os times que chegam aqui, toda hora. Aí as pessoas falam assim, por que ainda? É porque a soberba já entra achando que ganhou? Não. A proposição do jogo ela fica lenta. Se as coisas não estiverem funcionando, o torcedor já não gosta daquele negócio. Começa a brigar, já começa a falar mal. Toma aqui, aquela construção que às vezes Cruzeiro tem, mas aí você está falando de time que tem nível técnico lá no céu. E aí as coisas não funcionam, aí vem o Democrata. Tomou 6, igual a última vez que nós perdemos 1-0 aqui. Foi um caminhão de gol errado lá dentro, os caras foram num contra-ataque, o Murilo fez 1-0 meu jogo. O RT fez isso umas 10 vezes com nós aqui no 40 também naquela pode ver. O jogo que propõe aqui, ele é um jogo difícil. Se não tiver um nível técnico muito alto, o Cruzeiro vir cá com um time propositivo, é bacana. Você pode notar que o Uberlândia sempre joga bem contra o Atlético aqui, contra o Cruzeiro, contra a América. Os jogos são bons, porque já sabe que é a bola dos caras, o time joga com a linha baixa e contra-ataque. Se você tiver os velocistas, tiver como ofender os caras, aí tem que ter também um time veloz, senão não adianta nada. E eu acho que o Uberlândia funciona assim, aqui dentro. Eu acho. Né? E é um time que o torcedor, se nós ainda não temos uma característica estabelecida, por exemplo, a do Corinthians, você sabe, é um time de sofrimento, de luta, a do Galo é um time de sofrimento, de luta. Aí você vai, do Cruzeiro não, do Cruzeiro é um time que constrói, isso é característica do time. Para mim, a característica que o Uberlândia Esporte tem que mais agrada o torcedor é essa de reação. Aquela tipo assim, vem cá bater, mas eu vou lá te bater também. Você vem cá bater, eu vou lá te bater também. Você vê um time de guerreiro, você começa a entrar na onda do jogo. Agora você quer ver uma coisa que mata o torcedor do Uberlândia Esporte? A vida inteira foi assim. Toma, vem, vai lá, quais faz o gol, os caras quais faz o gol. Aí mata o jogo. Aí os caras, esse time não treina não. Então assim, tirando essa superstição, tira esse negócio do Parque Sabiá, joga contra não. Ache uma forma de jogar dentro do Parque Sabiá que seja efetiva e que o torcedor goste. Na sua opinião, qual foi a maior qualidade do Uberlândia no último jogo contra a Portuguesa? E o que você faria diferente para o jogo lá? Eu já elogiei aqui, porque realmente eu gostei muito da organização tática e física do time. Quando você falar de parte técnica, aí são aquelas cerejas do bolo que aparecem. Por mais que do nada aparece com uma cereja na o Fumaça os dois ali, que no Campeonato Mineiro chegou mal fisicamente, foi muito criticado por todos nós e hoje está voando. Para mim, ele é o coração do time. Mostrou que a contratação foi certa, Você já viu aí mérito do Fábio. O Fumaça ele é mais ou menos o coração do time pelo seguinte: você sai jogando errado, o time toma o contra-ataque e quase leva o gol.
Ontem, sábado, ele fez uma coisa que eu falei pro cara do lado. Falei, aquilo ali é de quem tá bem demais fisicamente. O time da Portuguesa foi no setor dele, aí o Uberlândia deu uma espirrada na bola, ela saiu espirrando e ele saiu capturando. Ele foi capturando aqui, ela foi lá, tentou capturar, ela foi lá no zagueiro, ele ia lá no zagueiro. Aí ele parou no meio campo. Deixa eu voltar. Mas ele tinha buscar lá. Nessa posição aí eu sou especialista. Vocês viram, já me viram Então, jogar. assim, Um jogador igual ele dentro do campo, eu gosto de bola, os outros jogadores a correr. Eu gosto de jogador E aí assim. o positivo pra mim é essa organização que eu vi, que está muito bem arrumada do time. O time sabe a proposta que deu tem. um esquema, né? Deu um esquema. O time sabe o que quer. Essa é a parte positiva. E o que eu levaria para lá era esse espírito um pouquinho mais de guerra, porque realmente vai ser um jogo muito. Vai ser uma batalha. Não vá pensando que não sente nos 2-0. Porque 2-0 é 2-0 mesmo. Perder de 3 é muito complicado, mas acontece no futebol. Jogo é jogado. E nós vamos jogar no que eu quiser. Você pensar assim, a Portuguesa pode não ser a Portuguesa da Série A de alguns anos atrás, mas é uma Portuguesa que tem camisa igual o Sport também tem camisa. A camisa ela ajuda. Então, até alguns anos aí estava na Série A. Vamos respeitar a camisa da Portuguesa e encarar o jogo com a guerra que ele merece ser encarado, com o respeito que ele merece ser encarado. Eu acho que se o jogador tiver esse espírito e coloca esses 15, 20% a mais cada um, 10%, aquele que estiver mal no dia tecnicamente, colocar um pouquinho lá na frente do querer, da vontade, do 120, 130%, nós voltamos classificados de lá. De que forma? Eu não sei, mas voltamos classificados. Agora, se manter ainda a estatística que a gente tem jogando fora de casa, que é de um time de jogar melhor fora, nosso time jogando melhor fora. O professor, tem uma rapaziada mandando um abraço pro senhor aqui, ó. Esse aqui o senhor já fez gol nele, eu acho. Paulão, preparador de goleiro, mandando um abraço pro senhor aí. O Paulo Sérgio, é um parceiro. Melhor preparador de goleiros do estado de Minas Gerais. Eu falo isso seguramente, que eu trabalhei com muitos. E um dos melhores do Brasil. Os trabalhos do Paulo são os melhores que vocês podem imaginar. Não é à toa que todo goleiro que trabalha no esporte se torna. Parabéns pelo trabalho com esse também, viu, Paulo? Fiz jogos contra ele na época de amador aqui. Tem uma foto que eu guardo. Vou até mandar fazer um quadro, eu e ele, na época que eu estava voltando da lesão. E é um cara também de uma humildade, a gente vai trazer ele aqui no programa aqui também. Esse e o programa nosso é esse aqui, professor. Paulão Roupeiro, Samuel, um abraço para eles lá, meus amigos. Essa resenha aí, enciclopédia, galera, nossos patrocinadores, a galera que está ajudando. Aí, a gente tem vivido, eu sei que você citou algumas coisas do Fábio, da SAF, eu sei que passando bastante do tempo, né? Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. E nós fizemos essa pro Maurinho e eu achei muito positivo para mim que acompanho o Uberlândia desde que muito novo, né? E eu nunca tinha visto uma fase, eu só via fase de turbulência. E aí, você já contou algumas histórias aqui, né? Chegar a ficar 8 meses sem receber salário, né? Como você vê o momento do Uberlândia hoje e como você vê a SAF? Eu já fui a favor antes da transição, quando começou os rumores. Eu falei, eu acho que esse é o caminho. As coisas, quando não acontecem, elas têm que ter mudança, e é uma mudança que, por mais que em alguns lugares não deu certo, por que não aqui dá certo? E com a retrospectiva de um cara que já estava trazendo sucesso. O cara que já tem uma história, né? Ele vinha com sucesso do Atlético, por onde passou, enfim, então eu fui um apoiador. E quando ele chega e começa o trabalho da maneira correta, e todos os posicionamentos do Fábio são muito corretos, com o torcedor, com a imprensa, com a cidade, a gente vê isso, a gente sente isso nele, e me traz otimismo. Aí quando você vai no campo e vê novamente que as coisas estão começando a funcionar, tem uma coisa que no momento do cidadão é energia. Se eu sento perto de você aqui, eu já sei que a nossa energia já vai comunicar uma com a outra. E a energia do clube, ela voltou a ficar boa. Ou seja, se o torcedor começar a analisar, esquece os resultados, vamos supor que Deus o livre, a gente não consiga o acesso, mas eu acredito que vai conseguir. Mas se que não consiga, a energia já mudou, o clima já mudou, a cara do clube já está mudando aos poucos, a gente já está tendo uma visibilidade de marketing no Brasil inteiro, o que é bom. Outros jogadores estão querendo vir para cá já, as coisas já estão mudando. Então eu vejo com bons olhos, eu acredito no projeto de verdade. Não sou amigo particular de ninguém deles lá, nunca trabalhei com nenhum dos componentes da SAF, com ninguém deles, mas olhando de fora, como um torcedor que sou, eu enxergo com bons olhos, muito bons olhos,
e vejo que nesses 10 anos a gente provavelmente estará com uma estabilidade em Série B de brasileiro em algum momento. E eu duvido que a gente espinhe uma Série A, não, sabe por quê? A camisa do Uberlândia ela tem um negócio, é uma bomba, igual eu falei, ela sempre esteve próxima de explodir, para bem ou para mal. Eu explodi com sucesso, eu explodi para nada. A única coisa que a camisa do Uberlândia nunca teve é de ficar na mediana. Porque mesmo na época que não tinha salário, não tinha nada, era 3 imprensa aqui, de rádio, 2 televisão, a torcida, vocês iam lá encher o saco nosso, se estivesse ganhando, e o Parque Sabiá, mas só deu 3 mil pessoas, vai lá com 3 mil pessoas pra você ver. Eu preferia jogar, eu não queria jogar com 3 vaianos aqui, da Inferno Verde, das outras torcidas, do que 10 em outros lugares. Tinha 10 mil em outro lugar, você não tem nada. Agora não pode mais, mas minha época de gandula, fui gandula muitos anos no Parque Sabiá, inclusive uma história que você contou, eu estava no banco, 2 histórias que você contou, eu estava no banco, um tempo eu fiquei atrás do gol, sempre gostava de ficar no gol, virado para Santa Mônica. E depois, quando você ia ficando mais antigo, que você tinha direito a ficar legal, a ficar no banco do lado do Uberlândia. Esse que é amor. Então assim, você ia rodando, né? Primeiro você começava na arquibancada, dentro do carro vazio. Aí depois você conseguia vir pro campo, no início você começava atrás do gol, aí você ia rodando, ninguém gostava de ficar do lado de lá. Aí por fim, quando mais antigo você era e ficava mais cacicão, você sentava do lado dos caras ali da galera. Onde fica ali a Inferno Verde. Mas assim, hoje não pode, mas naquela época, eu era gandula, você achava que as chinelas aqui, Que isso? novinha. E os radinhos? Radinho, já cansei de levar radinho. Que você pegava, você levava pra cá, não usava. Era mesmo. Os caras soltavam o radinho, com chinelo, minhas chinelas, estavam eles soltavam ali no corredor, nós que nós ficávamos esperando jogar, esperava. Você é louco? Esperava pra ver o que a gente ia fazer. Aí você achava um pé, depois você procurava o outro. Radinho, eu postei uma reportagem. Sabe, né, velho? Hoje não pode, né? Eu marquei a Inferno Verde uma reportagem minha com o Bruno Marques num desses episódios aí que joga rádio. Não, vamos procurar, você vai procurar no YouTube. Os caras me puxavam aqui pela cara. Vamos postar lá hoje, vocês vão marcar lá. Curina. E aí os caras falaram pra mim que o estádio do Parque Sabiá não gera pressão no time. Você é louco. Eu falei o quê? Agora, eu não tive no estádio assim. O cara que eu não tem que entender. Eu não tive no estádio, assisti pelo YouTube também, é horrível. Eu gosto de falar, eu gosto de ver. Não é só acostumado a gente estar lá dentro da pressão. Quando a torcida começou a cantar, ecoava ali. É impossível. Você olha para um estádio daquele. Claro que aí você faz menor, é mais fácil, você encher e tudo mais. Mas jogar num estádio pequeno, cheio, e jogar num estádio daquele que estava, vamos dizer, ali com 30% da capacidade. Acho que é 10 mil pessoas. Eu duvido que você prefira jogar no estádio acanhado. Eu duvido. Você está doido. Então, assim, aí, eu queria te fazer uma pergunta. Amador, rapaz, nós entrando amador, igual lá. Mas eu tenho que fazer 2 perguntas para você aqui e eu prometo que vou ficar só observando. Primeiro, sobre você é um espelho hoje, para o molecado hoje do Amadorzão, né? A gente sabe de projetos que você tem, né? Voltado aí para jovens e tudo mais, né? Como que você vê hoje essa questão? Como a gente pode dar mais acessibilidade? Eu te faço essa pergunta porque eu gosto muito, trabalho lá no Estrela Guia com o Pablo lá, né, com o Heitor também, a gente faz um trabalho com a criançada, com São Jorge, né, e tudo mais. Então assim, como que você vê isso hoje em Uberlândia? Qual que é o seu trabalho nesse sentido? O futebol amador é igual você falou, você foi muito feliz. Ele é entrelaçado na minha história do futebol amador de uma maneira surreal, né? Então, sou apaixonado por ele também, devo muito ao futebol amador em todos os sentidos. Não tem como eu falar da minha história se não passar ele é o verdão e o amador só. Eu vivi, não tem como. Eu acho que eu vou estar sempre ali. Assim, hoje, a Liga Goianense tem feito um trabalho de reformulação, de, como eu posso dizer, de melhorias que não se via há algum tempo, que está acontecendo. A gente tem visto ele dar um salto, né? O que eu entristeço às vezes um pouco é que ainda continua muita distância entre o futebol amador e o Uberlândia Esporte. Não que os dois têm que ter parceria, mas que um não é contra o outro. Eu acho que teria que andar um pouquinho mais, apesar que essas diferenças. Até com a agenda. Tá terminando essa
Tá acho que tá acabando. diminuindo, A gente a já diretoria tá uma presenciou alguns episódios do Fábio, o pessoal da Liga, a galera trocando aquela ideia, tá tendo eu acho que o futebol amador ele tem que ter um objetivo. E para mim, nada vai me tirar que o objetivo era o Uberlândia Esporte. Ele teria que ter mais disponibilidade e entregar alguma coisa para o Uberlândia Esporte. Não o Uberlândia Esporte entregar para o amador, que não precisa. O amador ele vai andar, mas o amador ele tinha que ter alguma coisa, algum projeto. Para entregar para o É o que falta. Também Aí você da pergunta pessoal, para mim o que falta para o futebol amador? Algo que entregue algo para o Uberlândia Esporte. E aí vai terminar essa situação de que um era contra o outro, ou de que um é rival do outro, porque não pode ser. O futebol amador, ele é várzea, ele é amador. E o profissional é a cereja do bolo da cidade, o Uberlândia Esporte é um time da cidade, é o que tem que estar em evidência, então tinha que existir esse projeto. Como isso vai acontecer, eu acho que só acontece em reuniões entre os diretores mesmo, muita conversa. Hoje não vai, às vezes não sai uma solução hoje, mês que vem vamos ter outra reunião, o ano inteiro vamos ter uma reunião, até acontecer alguma coisa em que a gente possa servir. Nós, enquanto apaixonados do futebol amador que trabalha lá e que está lá, poder servir um clube de alguma forma. Se não acontecer isso, que pelo menos nós não atrapalhemos isso. Eu não sei se já foi divulgado, mas você soltou aqui agora e eu vou ter que perguntar, porque eu acompanho bastante as redes sociais, eu não vi o seu anúncio ainda. Você está com quem esse ano no Amador? Já tem estreia domingo, voluntários, eu estou no voluntário de novo. Meu clube contra nós, vai ser contra nós. Já disputando o primeiro título, né, que é uma Copa dos Campeões, né, um jogo isolado, mas que já vale como primeira rodada do campeonato. O campeonato desse ano vai ser muito bom. Eu queria contar uma história aqui hoje, é até engraçado você falar do voluntário, porque em 2010 o capitão Maurelias me procurou. Trabalhava num time, não tinha dinheiro para nada, chamava-se Vigora Santos, e eu tinha um moleque lá, Renato, um molecadinho lá, Luizinho jogava comigo, o Edinho estava surgindo no salão. Falei assim, não precisa perceber, ninguém queria jogar no voluntário. Não sei se estava começando, né? Porque era tipo de briga. Naquela época era pioneiros e voluntários, ninguém queria jogar. Tinha muito policial, e era policial brigava, pau. Ele falou, não, você tem uma molecada nova, que eu tinha um time, não tinha dinheiro, então eu ficava indo nas quadras de salão, baixar moleque para formar meu time. Vai, vamos. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar no salão e você forma o time do voluntários no salão e eu vou pegar essa base sua para inteirar na grama ali. Essa molecada, né? E eu lembro quando esse projeto começou, né, em 2009, 2010. Eu vou achar a entrevista, eu vou te mandar. O Gelman jogava, Joguei com o Gelman quando eu cheguei. Fiz gol no Gelman. Então assim, eu lembro disso. E depois, rapidamente, eu acho que em terceiro ano, eu já estava de novo na Série A, né? E depois não abaixou mais, né? E pegou uma fase. Uma época que era muito difícil de se ganhar campeonato aqui, porque tinha o pezão, custoso pezão, que você trabalha com ele lá, né? Forte, então assim. Eu tenho que fazer um podcast com ele, já está até marcado já. A resenha, jogar bola, jogar. Então assim, falando pra galera aí, primeiro eu quero só dar um recado. Gente, vamos ter as excursões aí, qualquer coisa é só procurar algum membro. Procura a galera da torcida aí, nas redes sociais. Nós pretendemos encher lá, né, pelo menos 2.000 torcedores, né. Vamos fazer caravana, se for necessário, vamos no nosso carro. Estamos na expectativa aí de liberação, né, dos ônibus. De pelo menos 10 ônibus que o Fábio falou, né. Vamos, Fábio. Ajuda nós, Fábio. O Fábio falou no estádio que queria pelo menos 10 ônibus, por enquanto ele liberou apenas 3, né, um para cada torcida, então nós estamos vendo qual que é a melhor forma de conseguir levar pelo menos 2 ônibus daqui para São Paulo, que é uma viagem que não é barata, custa R$10 mil o aluguel de cada ônibus. Então eles dando um, a gente tem que alugar um, a gente tem que conseguir R$10 mil para levar 2 ônibus, é muita coisa. Eu acho assim, gente, primeira coisa é o interesse de vocês por ir, até para poder ajudar as torcidas a se organizar, né? Então assim, procurem aí os membros do Inferno Verde, né? Pode chamar aí no canal do Inferno Verde também, se tiver alguma dificuldade. Dá para a gente se preparar para conseguir levar o máximo de pessoas para... O intuito das torcidas, tanto da Inferno Verde quanto da Veloso e da Raça Verde, é levar o máximo de gente possível.
Se o custo tiver mais em conta, é mais tranquilo, porque você tem despesa com alimentação, você tem despesa com ingresso. Se tiver que pagar ainda a viagem, porque a viagem se for para dividir para ir 2 ônibus, por exemplo, para pagar um ônibus, é R$100 por pessoa, para juntar os 10 mil. Então você tem que. Eu fico despesando um pouquinho alto. Vai ficar mal. Vai ficar mal. Vai R$100 da viagem, mas um pouco o ingresso lá vai ser mais R$40. Mas você vai ter que almoçar e jantar, talvez, na rodovia, mais barato. Mas eu acredito Nós vamos que tentar, o Verdão vai levar classificar. 2 ônibus da Inferno Verde para São Paulo. A Uberlândia também eu acredito que vai tentar levar os 2 ônibus. E a Raça Verde vai tentar levar mais 2. Ou seja, vai ser pelo menos aí 5 ônibus. Se Deus quiser, 50 galera, pessoas, cada um vai chegar lá em peso. Meus parentes lá, eu já movimentei Já todo mandou tudo lá, velho. O pessoal mora na Zona Norte, eu já o pessoal. E já- Uberlândia vai jogar aí. E já vou deixar na expectativa. Quem assistiu o programa anterior sabe quem é. Mas semana que vem tem, se tudo der certo, Tem mais 2. dois Se convidados Deus quiser, especiais nós aqui. vamos fazer aquele pagode. Rapaz, se você quiser vir, você vai A convidada vai ser, viu? Então assim, então fique de olho aí. Essa semana a gente vai estar compartilhando com vocês isso. Acho que vai ser uma segunda, acho que eu tenho certeza, muito especial. Se Deus porque quiser. nós vamos fazer a classificação. Não vai E tá com 2 caras aqui que também é surreal. Eu vou ver um momento diferente lá em São Paulo, né? Tantas vezes fui ao Canindé com meu pai, assistia portuguesa, torcer pela portuguesa até dessa E agora vai sair lá também. Com 3 pontos, velho. Boa. Sai, velho. Mas você vai, viu? Vai cuidar, você vai apanhar lá. Se Deus quiser, eu vou ter a sorte de voltar com a classificação. Já vamos lançar. O Deixa, Canindé sempre me deu sorte, eu não deixa peguei eu jogo lá, não. agradecer aí, Você não vai Nove. dar sua coisa, não vai sair. Só que pelo menos eu não perco o jogo pro time que eu tô torcendo. Rapaz, eu tenho que falar assim, eu vou fazer a live de acabar com 1 hora. Mas quanto vocês têm? É certo, pessoal. Então vamos deixar pro homem lá, né? O Fábio Mineiro ver o que ele vai fazer pra nós. Não, mas assim, olha Porque que o trabalhador aperta muito. mas o Fábio Mineiro tem feito sempre o melhor pro Uberlândia nos últimos meses. Mas o que o Fábio fez nos últimos 6, 7 meses, né? Ele sempre tem feito Porque o o melhor pro trabalhador time. hoje, Então assim, já tem, né? eu até vi ali e tudo mais, mas assim, acho que alguns pontos que são importantes. Eu ouvi alguns comentários do público. Primeiro que a gente nunca teve com a quantidade que a gente está tendo, que é o time. E são 3 ônibus, como está sendo distribuído, aí eu acho que é uma discussão depois que acabar esse campeonato, como a gente deve fazer essa distribuição. Eu acho que a diretoria tem que sentar, se alinhar melhor sobre isso. E eu não acredito que ele vá só com esses 3 ônibus para lá. Vai não, o Berlândia vai subir não, peso não, e nós vai sair de lá com a Se ele classificação, se Deus quiser. E se ele, por acaso, for os 3, acho que assim, o torcedor do Uberlândia é apaixonado, vamos fazer caravana de Vai dar carro, certo. chama os 3 amigos, divide a gasolina, né? Se for necessário aí, o Floriano já está pensando aí em levar o ônibus com a contribuição de todos. né? Quem não for, Pra puder ali, ajudar quem não também, for, pode diminuir a ajudar. despesa de Mas carro. vamos lá. Ajuda. E é isso, então, assim, agradecer o Vandão Fogos, Só gratidão aí. e 9, Drogaria 13 de maio. Eu não posso mentir e falar que sou seu amigo, pois eu acompanho sua trajetória há muitos anos, né? Nossa história tá ligada, Eu acho que eu conversei contigo. Ele já teve na beira do campo contra nós, já. O que eu vejo realmente assim, eu gosto de assim, eu acho que é uma história que eu vi disso, como são 2 paixões minhas, o amador, o futebol de várzea, de Uberlândia e o Uberlândia Esporte. Eu acho que não tinha outro personagem melhor para misturar as 2 coisas, né? Que você. E aí agora vai ter que vir um dia para falar Só só do de amador. amador, porque o homem não falar de amador. Aí o Rincon vai daí. Mas pro nosso amigo que gosta de polêmica, pelo menos uma coisa você sabe: o homem renovou. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo, a Inferno Verde, pela trajetória que eu tenho com ela a minha vida toda, desde 95, quando eu conheci lá o Alessandro, o Edivaldo, 2004 a gente já encontrou, eu já estava aqui como atleta, a vocês agora, parabenizar a Inferno Verde por essa entrega que ela tem com o clube. Não existe o Uberlândia Esporte sem Inferno Verde sem Uberlândia Esporte. É uma trajetória de quase 40 anos, mais de 40 anos juntos. E eu recebi o convite, eu fiquei de Flavianense uma ação de estar aqui hoje,
para mim é motivo de muito orgulho, porque eu acho que eu entreguei tão pouco para o Uberlândia, pelo carinho que o torcedor tem comigo, eu fico até muitas das vezes envergonhado. Mas nunca faltou eu entregar também toda a minha alma para o clube enquanto eu vestia a camisa. Eu senti que nos anos em que eu estive aqui, ela fez parte mesmo da minha pele mesmo. Então eu me sinto agradecido, obrigado por estar convivendo aqui com vocês essa noite. Espero poder estar muito mais vezes com vocês. E eu espero que a gente volte aqui numa situação diferente, de visão Se assim. Deus quiser, Pra se toda Deus vez que a gente quiser. se encontrar agora, a gente vai estar numa situação Só melhor. gratidão. Já lança lá o bolão, já lança aí o seu palpite, professor. Jogo do Verdão, já lança esse palpite. Ó, eu vou apostar aqui no 2x1. Você gosta de sofrer. Não, nós professor. ganhamos de 2x0 aqui, 2x1 lá é lucro demais. E se Só não porque pede, não seu pode ser palpite tão aí. levinho, né? Rapaz, eu vou te ser sincero. Eu acredito que vai ser 3x0. Nossa senhora. E olha que eu falei 1x0. Hoje ele mandou No primeiro confiança, jogo, velho. Rapaz, a Inferno Verde acreditou no Uberlândia com cada time ruim. Não vai acreditar agora. Tá bom? Foi muito feliz, né? Foi feliz nesse comentário. Cê é Vai louco. subir. Aí faltava Doido, 2 jogos. velho. Quantas vezes? Foi Vai feliz. subir, Brentinho. Vai subir. Faltava 2 jogos. Mas você precisa só de uma vitória. Edil, Bate uma derrota. seu palpite, seu Faltava palpite. tudo no jogo, eu botava o Inferno Verde Vou lá. falar pra eles aqui, sempre o Uberlândia tá faltando o dominó encaixado. Não, ele não me falou a frase do dominó Ele dele. chegou e tá encaixando o dominó. O dominó encaixou, velho. Seu palpite, A velho. engrenagem tá É funcionando. 0x0. Nossa. É igual Você ele foi falou, palpite. lá vai ser uma guerra, meu filho. Eu acho que o Uberlândia vai ser muito pressionado, principalmente no começo do jogo, mas nós estamos conseguindo absorver bem essa pressão, igual foi no começo do segundo tempo. Joga muito bem fora de casa. Nós vamos conseguir sair de lá com um placar positivo, nós vamos fazer 3x1 mesmo lá. 3x1. 3x1. Eu vou dar o meu palpite aqui. Eu vou dar o meu pra gente finalizar. Vou soltar a tanta vitória pros três. Fala aí. Deixa eu te falar, eu costumo dizer, como a Bíblia fala, que a arrogância. Precede a ruim. Eles foram muito Soberbo. arrogantes, Soberbo, soberbos, é isso. Eles foram muito do anterior. Os caras ainda acreditam. Gente, acompanha a imprensa da Portuguesa. Para eles vai ser fácil. Ô Peter, É buscar dois. mas o Paulista gosta de pôr pressão. Não, ele gosta de menosprezar o mineiro e o goiano. Não é só isso, é igual o verso muito com meu pai, porque Não é pra minha mulher é paulista, hein? Eu acompanho a Portuguesa perto também por conta do meu pai. Que meu pai que me ensinou a gostar de futebol, a ir no Canindé, a ir aqui no Parque Sabiá, quando a gente mudou pra cá. E é um pensamento do torcedor da Portuguesa. Eles não acreditam que o time deles seja inferior aos outros. Eu falava pro meu pai desde o começo do campeonato. Eu falei, pai, o Uberlândia não perde pra time nenhum nesse campeonato, em termos de qualidade. Ah, mas a Portuguesa, eu falei, pá, a Portuguesa pode ter um time bom, mas não é tão melhor assim do que o time do Uberlândia. E foi provado dentro do campo que não é. Se a Portuguesa vier pra cima do Uberlândia. De qualquer jeito. De qualquer jeito, e é aí que tá a minha aposta, porque a torcida deles vai espremer eles. Vai. Eles vão ter que vir pra cima. Eu vou lá, O jogo de transição do Uberlândia é muito rápido. E eu vou finalizar aqui com ele do Verdão. Agradecer os patrocinadores, a lenda aqui, o professor. E ó, meu palpite, eu vou até levantar. E ó, palavras têm poder. E nós vai classificar e vai ser 1x0, chorado, mas nós vai classificar. Fábio Mineiro foi na igreja e o Flaviano jogou sal grosso aqui no Parque Sabiá. E nós vai subir. Tamo junto, valeu galera. Obrigado pela resenha. Que bacana. Vocês são fera mesmo. Nossa, a gente nem viu. Doença. Lembrava